Pronto. Calepino. Pessoal, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um Calepino Conceicionológico. Hoje, aula de número 45, dia 4 de fevereiro de 2018, com o tema Timing Evolutivo. Esse é um tema prioritário, eu poderia dizer talvez um dos mais críticos para a evolução da consciência. O professor Valdo, ele, ao longo das tertúlias e mini-tertúlias, durante muito tempo, ele ponderava para a gente que na hora é na hora, antes da hora não é na hora, e depois da hora também não é na hora. Isso ele falou muitas vezes. E quando a gente fala de timing evolutivo, a gente fala de tempo para a evolução. Ou seja, você tem um tempo para a evolução. Por um lado, a consciência é eterna, então ela não deveria ter pressa, ela pode evoluir a qualquer tempo. Mas, por outro lado, ela pode sofrer muito com isso. Ela pode bater mais cabeça do que ela precisaria. Então, eu acho que esse é um tema bem prático, bem objetivo. Todo mundo que veio aqui prestigiar o Calepino nessa tarde ensolarada de domingo e quente, tem condições de também contribuir, participar. Queria dizer que a atividade está sendo transmitida online, não é editado, então o que vocês falarem vai automaticamente para o ar e depois fica disponível no Facebook. Quem está tendo contato pela primeira vez aqui com o Calepino, eu queria deixar claro que ela é uma atividade de debates gratuita da Conscienciologia, mas assim, não é uma atividade voltada especificamente com o público de primeira vez. Então, se você, claro, tiver alguma dúvida essa semana, a gente vai tentando aqui explicar com a ajuda dos colegas, mas o nosso objetivo aqui não é explicar o início, do princípio, do começo da Conscienciologia. A gente já parte do princípio que a pessoa tem um conhecimento prévio, já é um voluntário, por exemplo, e a gente procura aprofundar temas que são de interesse. Então, o tema mais votado semana passada foi Timing Evolutivo, a gente está debatendo essa semana, e toda semana as pessoas podem propor os temas, a gente vai incluindo na lista e faz por votação direta, ok? Antes de começar a atividade, eu queria retomar uma brincadeira mental somática que a gente fez semana passada, que o pessoal pediu para eu trazer mais alguns exemplos, que achou bem interessante, que é aquela questão dos engramas da memória, onde você procura expor conceitos da Conscienciologia, alguns mais simples, outros mais avançados, através de figuras. E com isso você estimula a mental soma das pessoas para elas buscarem uma informação a respeito, entenderem os temas, sem falar que os amparadores muitas vezes se utilizam desse tipo de linguagem com a gente. Então a gente está trazendo aqui mais alguns exemplos, hoje um pouquinho mais, talvez alguns mais fáceis, outros mais difíceis. E vamos fazer um teste para ver se funciona. Assim que essa obra já estiver direitinho impressa, porque ela já está pronta, mas falta imprimir, eu vou trazer para vocês. Então, gente, essa é a pergunta. Alguém quer arriscar que tipo de conceito é esse daqui? É um monte de livro espetado e um mordido. Aperitivo mental somático. Mas quase. Aperitivo mental somático para quem está em casa. Vamos considerar sério. Essa daqui já é mais comum. Aqui, gente. É um carro trafegando no acostamento. Na contramão, se quiser dizer, no acostamento. A questão do desvio? Desvio de Proex. Qual é o nome técnico dentro da Conscienciologia que a gente dá para o desvio de Proex? Não. Tecnicamente, como se chama desvio de Proexes na Conscienciologia? Acho que não é apagogia. É isso aí, Juliana de novo. Ponto. Daqui a pouco. Ponto e meio para ela. Mas você está ótimo. É isso aí, apagogia. Vamos agora para o terceiro. Aqui
Retomada de practice. Quem falou aí? Aí, Contra na verdade, o nome do verbete técnico é retomador de tarefa, tá? Mas seria isso, tá dentro da ideia. Esse daqui é um verbete da enciclopédia. Uma ciência, né? Não, é um boi, um cara de humano. Uma ciência, não? Alguém quer arriscar? Que verbete é esse? Subcérebro. Não. É o... Aparvalhamento? Aparvalhamento bovino. Aí, Volta pra você, aparvalhamento bovino. nunca ouvi essa. Isso aqui é um verbete bem interessante. É a pessoa que meio que se anula na praxis, né? E acaba se comportando como bovino. Tem muita coisa interessante nesse verbete. Aparvalhamento bovino. Agora eu vou fazer uma aqui que quem acertar merece um troféuzinho. Esse é mais difícil. Parece que é uma coisa, mas não é, é outra coisa. Extraterrestre é o ET, né? Não é consciência. É o ET. Essa vocês vão ter que buscar onde? Eu já estou avisando. Essa é, tem que usar analogia. O que é? Não. Estrangeiro. Extraterrestre hoje. Síndrome do estrangeiro. Eu vou dar uma dica. Quantos anos tem o nosso amigo aqui? Quantos anos foi lançado? Quantos anos tem o nosso amigo aqui, o ET aqui? Tem 30. E aí? Ele já tem 30 anos, e aí? 30 anos sem dormir. Gente, brincadeiras à parte, vamos parar isso aqui, senão a nossa aula vai dar uma... Outra hora eu continuo. Quero dizer que essa aula tem mais de 100 ilustrações e elas agradecem a mexer com os conceitos na cabeça de todo mundo. Mas, então, retomando aqui o conteúdo, todo mundo recebeu aí o material da aula. Como é tradição, a gente procura trazer um verbete da enciclopédia da Conscienciologia para introduzir o tema, né? Então o que acontece? Existem vários verbetes da enciclopédia que têm relação com o timing evolutivo. Senso de urgência, por exemplo, aproveitamento do tempo, o próprio momento evolutivo. Por que a gente trouxe esse aqui, tempo assistencial? Porque, de certa forma, evolução é sinônimo de assistência, assistência é sinônimo de evolução. E o timing de evolução, ou o timing, o tempo dedicado à assistência, é o timing evolutivo. É mais ou menos sinônimo na acepção que a gente está querendo usar. Mas vocês vão ver que quando a gente fala timing evolutivo, a gente está falando do tempo de evolução como um todo, não apenas só para assistência, muito embora a gente pode considerar sinônimos. Então vamos ler junto aqui do verbete do professor Walter. O tempo assistencial é o momento evolutivo ou a ocasião mais adequada para a consecução da assistência interconsciencial, conforme a modalidade e nível de eficácia. Sinônimos: hora da assistência, timing da assistência, timeline da assistência, cronêmica assistencial, análise cronológica assistencial. Antonimologia, vida desorganizada, obviamente, quem é desorganizado não está atento para isso, ou uma existência egóica, uma assistência muito centrada em si mesmo só. Dentro da estrangeirismologia, tudo bem, seja bem-vindo. A gente coloca aqui o right time assistencial, que é o tempo em cima da hora ali, da assistência, e o senso pessoal quanto ao timing interassistencial. Isso é muito importante. Muitas pessoas acham que quando a assistência aparece, elas podem botar lá numa lista e ficar aguardando de edição nunca para fazer assistência, né? Esse é um erro bem comum. E às vezes aquela assistência ela demanda uma certa urgência. Não que você às vezes vai ter que parar tudo que você está fazendo sempre quando uma assistência aparecer para você, mas às vezes você tem que ter o senso crítico para avaliar se aquilo é mais urgente ou não. A gente vai explorar isso ao longo aqui do Calepino. E eu acho que a gente perde muito, às vezes, esse timing, esse tempo para assistência. Você está falando
que a pergunta? Não entendi. Não, porque se for assim, se a gente for extrapolar para tudo, né, a gente se preocuparia, por exemplo, não só das situações diretas assim, de assistência, mas, por exemplo, assim, às vezes é o tempo de você escrever logo perfeito. Claro. E isso também, isso eu já percebi comigo. Sabe quando você está no fluxo, assim, você tem aquela ideia, daí você tem várias sincronicidades, e daí você às vezes não escreve e você vê que passa assim, aquele momento, não que não seja mais importante, mas parece que naquele momento exato, talvez tivesse mais repercussão. Gente, eu não vou conseguir pegar esse computador aqui e ficar toda hora virando. Ele está um pouco mais pesado que o celular. Mas assim, ó, eu acho que isso que você está trazendo, Juliana, é bem sério. É por isso que eu falei assim, ó, no início, de que a gente está considerando meio como sinônimo, mas não é bem como sinônimo. Porque assim, quando você fala de escrever o verbete, quando você fala de você se organizar, qualquer ato que você faz para você evoluir, tudo que você aplica para assistência, você pode aplicar também para esses atos. Né? A gente vai ver aqui, ali embaixo, na taxologia dos tempos assistenciais, que você tem o tempo assistencial posterior, tardio, imediato, profilático, tudo isso pode ser aplicado também para aspectos da sua existência, da sua evolução, da sua proex, entendeu? Então, acho que isso que você está falando em cima do lance, eu entendi porque que você falou do estrito senso ou lato senso. Perfeito, isso mesmo. Mas vamos lá, gente. Fatologia. A gente resgatou aqui no verbete. O tempo assistencial, o fator tempo incidente nas modalidades de assistência em tempo essencial, o estudo do melhor momento para o desassédio, a espera útil, a paciência cosmoética, o ato de aguardar atento o momento de assistir, a motivação altruísta, a autodisponibilidade fraterna, a acuidade assistencial, a interassistencialidade planejada tecnicamente, a autocapacitação para o funcionamento parador intrafísico e a força assistencial do exemplarismo cosmoético. E para fechar, a gente traz aqui, dentro da argumentologia, isso que eu acabei de falar, que é a taxologia. Sobre a ótica da interassistenciologia, eis, por exemplo, a ordem funcional dos 4 tempos assistenciais básicos. 1. Tempo assistencial profilático. É o da assistência preventiva, desenvolvido antes da instalação do problema, por meio das previsões técnicas ou da prospectiva, da profilaxia e da medicina preventiva, as campanhas de prevenção de doença, campanha de vacinação, de evitação das pandemias. Aí temos o segundo, que é o tempo assistencial imediato, o desenvolvido com a ocorrência exigindo assistência de urgência, que são os trabalhos de pronto-socorro, serviços emergenciais, a ambulância, a UTI, os paramédicos e os bombeiros. Item 3. Tempo assistencial posterior. É o desenvolvido depois do transtorno instalado, contudo ainda com possibilidade de reverter o processo patológico. E o último é o tardio, que é o transtorno identificado tardiamente, sem qualquer previsão profilaxia, quando o socorro assistencial torna-se tão somente paliativo, sem possibilidade de reverter o processo patológico. Né? Então, gente, isso aqui, quando eu leio isso aqui, para mim é muito claro a correlação com a nossa proex, entendeu? Você pode atuar de maneira profilática em relação à sua proex? Pode. Você pode definir o que você quer fazer da sua vida, elencar e tratar de se organizar com calma, com tempo, planejar onde é que você quer chegar e você começa a trabalhar para chegar lá. O imediato, às vezes, a sua proex tem alguma coisa que já está apitando ali, a luz vermelha já está acesa, você está atrasado em relação àquilo. Então é imediato. Você não vai ter muito mais tempo de planejar demais, não. Você vai ter que partir para a cama. O posterior é, às vezes, quando você vai ter um rombo na sua proexis e você está com um transtorno instalado e está tendo que resolver aquilo ali que foi, às vezes, uma apagogia que você teve, algum desvio. E o tardio, aí é quando você já identificou tardiamente, às vezes não dá nem mais para corrigir nessa vida, vai ter que ficar para a próxima. Entendeu? Então, gente, isso aqui é só o início do princípio do começo do Galepina. Tá? Parece pesado, mas eu acho que é bem sério a gente trazer essas ideias. Alguém queria comentar alguma coisa em cima disso que a gente leu? A gente está falando geral, né, César? E aplicado aqui ao nosso trabalho hoje, né? A gente estava discutindo hoje lá no colegiado sobre isso, né? O momento nosso de dar assistência aos voluntários. Então,
Como é que você dividiria isso aqui para a gente hoje, para poder qualificar a nossa assistência aos voluntários da CCCI, entendeu? Qualificar ou nem sei se é qualificar, começar, sei lá, assim, de forma mais efetiva, para ajudar mais efetivamente quem precisa mesmo, sabe? Bom, Flávio, eu acho que assim, isso que você está perguntando é bem complexo, né? A gente pode explorar por N vieses, né? O que eu sinto é o seguinte: a gente fala muito em interassistência, na interassistência avançada, das verpons com as quais a gente trabalha, mas às vezes a gente esquece de olhar para a pessoa que está do nosso lado precisando de ajuda, e que às vezes essa ajuda é uma ajuda muito simples, é um ouvido, é um ombro amigo, é alguém para trocar uma ideia, para conversar, entendeu? E aí a gente recai numa série de assuntos que a gente já vem conversando aqui ao longo do Calepino, ao longo de quase um ano de atividade, né? Que é o fato de que muitas vezes a pessoa, ela sai da sua terra, né, da sua cidade lá, vem para Foz, aí ela chega aqui, ela não consegue se enturmar como deveria se enturmar no grupo, acaba ficando meio isolada, acaba ficando no grupo, às vezes ela tem dificuldade financeira, dificuldade para arrumar trabalho. Então, isso que você está trazendo é uma coisa que, assim, eu que atendo aqui na EC todo dia das 4 às 6, eu entendo que esse é um ponto em que a gente tinha que fazer um esforço coletivo, violento, para entrar. Quando a Interpares ela foi criada com esse objetivo. Ao menos a inspiração que o irmão Serenos deu, para você ter 3 EPICOMs à frente da Interpares, era bastante fundado ou motivado nisso. Isso está gravado na leitura que o professor Walter colocou, entendeu? E a gente vê que a gente tem muita carência, né? É tão complexo que, assim, isso aqui eu posso ficar falando o Calepino inteiro sobre isso. E é um assunto recorrente, toda hora. Você pega aqui uma pessoa de idade, com dificuldade. Essa semana eu estava aí, só essa semana, eu estava jantando com um casal de idosos aqui da CCCI. Eles estavam colocando exatamente essa dificuldade, de que você não tem filhos, ou os filhos estão longe, que é a realidade de muita gente da CCCI, a pessoa começa a pegar a idade, começa a ter necessidade de cuidados, não tem ninguém por perto. Quem vai cuidar desse pessoal? Que é a realidade de muita gente do nosso grupo hoje, ok? Estou falando alguma coisa fora? Não, está bem dentro do nosso dia a dia. Essa semana eu atendi uma pessoa aqui que veio falar para mim que queria se suicidar. Com toda frieza, uma pessoa com muita ligada ao grupo. E aí, o que você faz com uma situação dessa? Você vai chamar o árvore? Será que essa é a solução? Às vezes você vai fazer isso, a pessoa vai ficar mais estigmatizada e às vezes vai partir para um outro lado que é exatamente o que a gente não quer, o que a gente quer evitar, entendeu? Então, essa é uma outra realidade. Dificuldade financeira, Flavinho. O que aparece de gente aqui, quem está aqui no dia a dia da EC, mas isso não é só a gente, é um monte de gente aqui que ajuda, que assiste e sabe que isso é uma realidade. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que entrar. E o que eu acho que é muito sério é o seguinte, que tem tudo a ver com o que é o tema de hoje, é o timing. A gente vê, às vezes, o pedido de ajuda sendo feito, a pessoa reconhece o pedido de ajuda, mas ela não leva a sério aquele pedido de ajuda. Sabe aquilo que o Valdo falava, de que quando uma pessoa, isso é o exemplo que eu acabei de dar, a pessoa quando diz que vai suicidar, você tem que levar muito a sério, porque ela pode realmente se suicidar, é a mesma coisa que o pedido de assistência comum, ordinário, que aquilo ali pode agravar. A gente não sabe o efeito. Para você ter uma ideia, essa pessoa que veio falar aqui, um dos motivos centrais que ela falou ou se queixou que ela queria cometer esse ato, é exatamente uma promessa de um outro voluntário que tinha feito para essa pessoa, dizendo que ia ajudar ela e não ajudou. Entendeu? Estão fazendo entender? E a pessoa prometeu isso umas 3, 4 vezes, e ele cobrou isso algumas vezes, e a pessoa não ajudou, e chegou uma hora que a pessoa se sentiu desamparada. Então, às vezes, a pessoa, ela não leva a sério, ela não honra o compromisso que ela assume, entendeu? E eu acho que isso é muito sério. Promete demais, feito político. Como é que é? Promete demais, feito político. Né? Tem isso aí. Às vezes tem a questão política. A pessoa quer bancar, ficar bonzinho com todo mundo, ficar bem na fila. Você não tem condição de comer. Agora, você está me fazendo uma pergunta, Flávio, que, nossa, é tão complexo, porque é a nossa realidade do dia a dia. Agora, gente, quando você está aqui atendendo, você vai vendo as dificuldades, você vê o quanto que a gente tem que... Mas hoje a gente tem aqui a presença super importante do Conselho de Intervoluntariado da Unicim, né, Beth? A Beth, o Wilton também faz parte. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa a respeito.
Porque assim, ó, quantas pessoas a gente tem online escutando aí agora? 30 pessoas. Então, agora nós estamos com, aqui na sala, tem mais ou menos umas 35, 40, tem mais 30 em casa, então tem mais 70 pessoas. Vocês não querem falar um pouco sobre isso? Porque eu acho que tem muito a ver com o trabalho do Unicim, do Conselho, do Intervoluntariado. Eu vou virar aqui, ó. Pode falar aí, Oito. Primeiro passo. Se quiser levantar, fica à vontade, é você que sabe. É mais fácil, né? Pessoal, o que eu vejo é o seguinte: esse texto, essa aula do Calepino, amplia a visão de assistência. Nós que está estruturando o sistema Serviço de Atendimento Voluntário, que é um projeto antigo da CCI, e nesse tipo de colégio nós estamos reunindo as diversas CCIs para materializar realmente esse serviço. O nosso foco, inicialmente, é muito esse tempo assistencial imediato. Mas a gente está vendo que não adianta só pensar no imediato. Então, a gente vê que a questão do profilático, a gente vê nas próprias tertúlias, alguns debates, já discutindo isso. E temos que fazer para evitar que a pessoa chegue numa idade maior e não fique desamparada. Que soluções de atividade temos que ter aqui para envolver todo mundo? A gente percebe que as maiores dificuldades para que cheguem fortes, não é só cheguem fortes, é conseguir fazer parte, se sentir parte dessa equipe, dessa comunidade. Então não basta a integração. Então não tem que dizer, vou para fora, as pessoas vão acontecer. Não vem desse jeito. Se ela não tiver a disposição de se integrar ao conhecer o trabalho produtivo, ela se sente realmente explorada, porque nós estamos lidando com outro paradigma, com outro modelo de lidar com a realidade que não cabe aqui. Então, esse texto, César, ele vai ampliar porque a gente vai me fez pensar o seguinte: estamos pensando no SAI para algo imediato, mas temos que pensar muito nesse profilático, nesse posterior e nesse tardio. O tardio, muitas vezes, vai ter muita condição, é somente dar o acolhimento, o amparo às pessoas, mas tem que pensar uma coisa maior. E esse é o trabalho que todas as ICs, né, estão preocupadas com o voluntariado. Ou seja, na verdade, nós estamos não só procurando atender o voluntário, é atender a quem nos procura. Então, chegam pessoas que são de algum IC, mas chegam pessoas que ouviram falar da Conscienciologia, ouviram falar do CAEC, aparecem por aqui sem nenhuma informação, e vai caber a gente também dar esse acolhimento, dessa orientação, desse norte. E aí estamos nessa fase de ver qual é o nosso papel, o que cabe a cada um, e fazer uma coisa que seja uniforme e transparente para todos. Né? Você sabe, acho muito bacana você estar falando isso para a gente registrar, e também o pessoal em casa que está assistindo, porque assim, ó, a gente às vezes fala de terceira idade, mas às vezes não é terceira idade. Às vezes a pessoa pode ter um problema de doença, pode ter uma cirurgia, sei lá, tem tantas variáveis, por isso que eu falei que é complexo. Tem um monte de coisa de demanda que vai aparecendo. Agora, você sabe uma das coisas que eu acho mais delicadas? É aquilo que não aparece. Porque assim, tem muita corrente subterrânea, e tem muita assistência que precisa ser feita, e às vezes a pessoa não tem a disponibilidade para chegar, ou ela é envergonhada. Um dos casos que mais me marcaram, que eu acho que eu já contei aqui no Calepino, foi uma vez que, durante anos, a gente pôs com o professor Valdo ali, gerindo um fundo que tinha interassistencial, que ainda tem hoje, para apoiar os voluntários. Eu lembro que uma vez eu cheguei no tertuliário, o professor Valdo chegou para a gente e perguntou assim: César, você tem visto o voluntário fulano e tal? Aí eu falei assim: olha, Valdo, faz tempo que eu não vejo. Ele sempre fica sentado lá em cima, eu assim, sensado. Eu falei: eu sei quem é que o senhor está falando, mas faz tempo que eu não vejo ele. Pois é, antes de começar aqui a tertúlia, apareceu um amparador pedindo para dar uma checada, que parece que ele está precisando de dinheiro para comer. Ele está morrendo por inanição. Você podia dar uma checada, ver se é isso aí mesmo, e aí conforme for, até ajudar ele com dinheiro, aí pega lá do fundo e atende. Aí eu falei: vou ver isso aí. Aí ele só pediu para mim assim: agora eu vou te fazer um pedido, ó, não tem muito tempo não, tá? Dá uma urgência nisso. E aí, dito feito, eu fui atrás, a pessoa estava lá no interior, longe, e aí eu cheguei lá e chequei a informação, tinha levado o dinheiro, e eu lembro que eu cheguei lá e eu falei o que o professor Valdo tinha dito que era para dizer, que era os amparadores que tinham avisado ele para poder entregar esse recurso lá para fazer assistência, e que ele estaria passando fome. E aí tipo assim, a gente conversou e ele não falou nada, ele só começou a chorar e caiu numa lágrima assim, entendeu? E realmente ele estava muito magro, muito magro. E aí eu fiquei pensando assim: puxa, uma pessoa que estava ali no tertuliário, de
de uma hora para outra some, ninguém dá por falta, de repente ele fica lá isolado na casa dele, de repente tem vergonha, não sei, pode pedir ajuda, começa a passar fome, aí o amparador faz uma intervenção assistencial e vai lá e confirma realmente a pessoa está morrendo de fome, está com remissão. Então, eu estou chamando a atenção, já que vocês estão cuidando disso, que às vezes tem coisa que nem chega. Entendeu? Isso é o cérebro da história. Tudo bem, gente? Como é que você está? Eu sinto que a fase agora está sendo a fase de começar a dar forma, institucionalizar um pouco melhor isso aí. Porque as informações estão no espaço. Então a pessoa sabe que tem a IEC, tem o Interpares, tem o OIC, tem o CAEC e tal. Mas como funciona? Onde que está realmente? Então está algo assim muito. Está muito transparente, muito apagado, né? Não está concreto. Então precisa realmente. Vou te dizer, o que eu sinto muita falta, Wilton, é realmente uma rede que esteja claro e que você saiba para onde encaminhar os casos e você tenha a confiança de que você passando um caso assistencial para aquele grupo resolver, ou para aquele grupo de pessoas, para aquela pessoa, ela de fato vai pegar aquele caso e vai resolver. Eu já tive experiências de passar determinados casos, a pessoa não dá prioridade, ela não dá a urgência que precisa, e às vezes ou o problema volta, ou nem volta, ou agrava, entendeu? Que é isso que eu estou chamando a atenção, gente. Vocês estão entendendo o que é o tema time evolutivo? É tipo assim, apareceu uma demanda para você, aquela demanda não aparece ao acaso, tudo tem a sua razão de ser. Então se apareceu a demanda, ok, o que tem por trás daquilo ali? É uma equipe extrafísica, são os amparadores, é um grupo de assistência que eu tenho que fazer, ok? Se for, assume e faça aquilo ali e resolva. E não chegar e botar, quando eu tiver um tempo, botar numa lista impertigada que o cara vai fazer tudo o que ele tem que fazer, primeiro atender ele, e lá no final que ele vai, se der tempo, atender, entendeu? Resolver. Eu acho que tem que ter postura mais de amparador, pegar mais junto. É isso que eu sinto falta hoje, tá, Ailton? Mas, César, essas redes que você falou, pegando o problema e resolver. Elas ainda vão estar trabalhando na questão ali pela classificação que você leu, ali do time imediato, até posterior, quem sabe paliativo. Uma das coisas que eu acho importante é que toda vez que você fala, você várias vezes já falou dessa problemática aqui, pelo menos me dá uma impressão assim que é um problema tão grande, tão distribuído, que é difícil de saber como, por exemplo, fazer a profilaxia. Mas uma coisa que eu estava pensando é o seguinte, você veja, muitos dos nossos problemas, estou falando nós como CCCI, como esse movimento que busca assim, inverter várias regras da sociedade, tá certo? Inverter, mudar, priorizar coisas diferentes, ou seja, a gente se porta de forma diferente de muitas questões sociais. Então, uma coisa que eu vejo que assim, a gente tem essa questão, essas ideias, esses princípios, mas eu acho que falta um planejamento prático de como que essa inversão, como que essa mudança vai funcionar de forma prática no cotidiano, entendeu? Então, por exemplo, na sociedade de forma geral, quem cuida dos pais são os filhos, a família. Mas aqui a gente tem um monte de gente que se afastou da família, estar na família consciencial é outro tipo de família, né? Não é mais a família nuclear. Então eu acho que faltaria a gente, de uma forma prática, pensar que profilaxias, que medidas, que as pessoas, então, tendo 500 pessoas que estão, por exemplo, longe dos seus parentes, vão precisar agora e nos próximos anos, que tipo de estrutura, de organização a gente tem que ter para justamente fazer a profilaxia para esses problemas, entendeu? Para não chegar ao ponto de uma pessoa precisar de condições básicas. E isso eu acho assim que uma certa falta de planejamento, uma certa ingenuidade nossa. A gente mudou várias coisas, mas a gente não se preparou para isso. É o tipo da pessoa assim que larga uma carreira e é assim outra que tenha mais a ver com a cabeça dela, os valores, mas não faz o planejamento, por exemplo, que ela precisa de dinheiro. Então eu acho que falta uma visão prática nossa do que essas nossas mudanças vão refletir na nossa comunidade, entendeu? E eu acho que se a gente tivesse um grupo ou uma comissão, não sei, não sou muito boa nessas questões políticas, para justamente pensar as mudanças que a CCI fez diferente da comunidade. Essas mudanças vão repercutir aonde, como, e o que a gente precisa ter, então, de estrutura, porque se a gente não vai usar estruturas velhas, estruturas é que eu estou falando desde comportamentos até estruturas mesmo.
A gente tem que criar estruturas novas, entendeu? E vamos ter que ser nós, entre a gente mesmo. Assim, entendo isso tudo que você fala, compartilho da mesma dificuldade, preocupação. A sensação que eu tenho é só o seguinte, a gente está ficando com idade, né, Beth? A gente já nós temos que fazer alguma coisa aí. A gente vai começar a pagar incêndio. Ou evitar, ou rede parasocial de assistência, tem que ver a questão financeira, tem várias coisas que a gente tem que mexer. Porque a gente está deixando passar o tempo e a gente daqui a pouco vai se ver atropelado por uma grande quantidade de demandas. Não, é isso aí, mas as demandas já estão atropelando a gente. É isso que eu quero chamar a atenção. As demandas, Juliana, já estão atropelando a gente. É que muitas pessoas não estão no dia a dia, no front. A pessoa vem voluntariar no nicho da IC, mas quem está à frente, ela está sendo demandada a todo momento. E aí, quando a pessoa bate aqui dizendo que vai se suicidar, ou que precisa de dinheiro, ou isso, aquilo, você tem para pedir para quem? Onde que você vai procurar? Você vai tentar resolver o que você pode, da maneira que você pode, para os operadores. Mas é isso que nós temos que tentar ver se a gente consegue sobrecarregar menos alguns e criar mais essas redes ou essas estruturas, congenitar, interpare, e seja o que tiver que criar, e vamos trabalhar juntos. Mas olha, César, Fala, para ajudar um pouquinho, contribuir, claro, de alguma forma. Essa estrutura existe, ela só não está sendo usada. Só não está sendo usada. Não está sendo usada. Por exemplo, nós temos duas categorias de voluntários que chegam até aqui, certo? Aquele que vem já pelo caminho das ICs, que assistiu o curso não sei aonde, e chega e já tem um nível de conhecimento. Ela vem via o IC que ela quer voluntariar. E tem outro grupo que vem porque conheceu, viu, ajudou e tal. Então, esse grupo que já conhece, que vem de cursos anteriores, que vem de outra instituição, ela vem já com o seu coordenador do setor voluntário já meio irresponsável. Esse voluntário, o coordenador e a equipe, o setor voluntário de KDC, é a primeira ponta desse primeiro item aqui da sua atividade. Ele precisa ajudar, porque ele tem todos os conceitos da ciência do paradigma. Então ele fala de PROAX, tem que ter planejamento. Ele fala de não sei o que, tem que ter aquilo. Então, se ele tiver apelado para os voluntários da instituição mais próxima dele, ele vai dizer: compadre, você já se organizou? Vai ter isso, vai ter. Ajudar essa pessoa lá na base. A pessoa que chega aqui, provoquem, peça o seu setor voluntário ajuda. Do mesmo jeito, cada setor tem que ir olhar o seu grupo, né? Enquanto o professor Valdo olhava a equipe todo dia no territoriário, o setor está demonstrando pelo efeito das demandas que você está trazendo, está vendo nem os seus colegas do lado. Então, assim, então, como eu estou falando, a estrutura mesmo que existe. O que está faltando um pouco que a gente tem discutido lá no setor é o seguinte: deixar claro o processo, deixar claro o fluxo. Por quê? Uma coisa, que é a questão das afinidades, né? Vai chegar voluntário para me pedir ajuda na Vitolab, seja lá onde for, pela afinidade do grupo. Vai chegar um grupo que tem afinidade com você. Se esse fluxo estiver claro, você vai encaminhar para cá. Eu vou caminhar para cá. E isso vai fazer a conexão do grupo do fluxo que já existe. Então a gente tem trabalhado bastante esses dias. E é uma coisa que a gente colocou como prioridade. E hoje, clarear esse fluxo para poder ajudar, para poder ter. E aí cada um vai ser replicador da clareza desse fluxo para se ajudar mais ainda. Para não chegar nesse ponto de emergencial. Evitar que essas situações. Agora, eu acho que a gente não vai ficar livre dessas circunstâncias, porque se a gente está falando de assistência, o mega foco do paradigma é a assistência, quem vai vir para a gente são os que precisam de assistência. Então, nisso que a gente vai começando a se profissionalizar, né? Chega para cá, se for dinheiro, se for aquilo, se for qual é o Europenseiro. Vamos para cá, encaminha para lá e vê. Então, só que está faltando que a gente chegou a essa conclusão é clarear mais esse fluxo. Divulgar esse fluxo clareado, para poder tanto a pessoa saber a quem procurar, já direto, quanto ajudar as outras pessoas de onde ela chega. Agora, uma coisa que a gente tem feito e estimulado, né, pelo menos as pessoas que passam pela preceptoria, né, em liderança, é que todos os líderes são gestores de voluntários. Todos, não é só o coordenador de voluntariado. Então, todas as pessoas que estão numa função, cargo de liderança, né, dentro da CCI, elas são gestores desses voluntários. Todo mundo aqui. Então, essa é uma ideia que a gente tem para quem chega na preceptoria.
algumas distorções, né? A pessoa acha que por ter encontrado um grupo evolutivo e estar bem intencionada, que o amparo vai fornecer tudo para ela. É um processo religioso. Isso é uma visão religiosa e romântica das coisas, da vida. Então, assim, a gente tem ajudado vários líderes aí, né? Pessoas que não têm autoliderança. E elas acham que elas são líderes. Não, desculpa, mas não, né? Porque se a pessoa não sabe liderar a própria vida, ela não tem autoliderança. Ela não sabe nem fazer autogestão. Ainda, né? Ainda. Então, assim, é possível ajudar nisso profilaticamente? Sim. É possível ajudar isso depois que o leite foi derramado? O leite foi derramado, vai ter que primeiro dar comida para a pessoa, para depois, né? Então, é mais Aí, complexo. uma coisa bem interessante também é a desdramatização dos nossos órgãos e a desmistificação do que é. Por exemplo, o AVA. O AVA é um grupo técnico. É um grupo técnico para assistência. Então, esqueça o que foi, o que deixou de ser, hoje é hoje. Isso é bom atualizar. Não, gente, isso é importantíssimo. É trazer o AVA para ser parceiro das coordenações, para ser parceiro de cada um de nós. Porque lá é uma lista enorme de assistência, de especialidade de assistência. É entregar para a pessoa certa que ela vai encaminhar. Caso, é esse fluxo de direção e desmistificar o que a gente tem de melhor. A gente está sempre falando Sim, melhor. Mas tem muito mito mesmo em cima do AVA. A gente precisa ajudar desde Eles são orientadores para várias especialidades. Eu só queria fazer uma pergunta aqui. Fabrício, eu tenho necessidade de repetir o que está sendo falado ou porque o microfone está captando bem? Pelo menos o que o pessoal está passando aqui, eles estão Está comentando. funcionando. Hoje nós estamos com o microfone aqui que está captando melhor o áudio local, então por isso que eu não estou tendo que repetir o que está sendo As falado. pessoas que talvez falam de uma hora aqui, eu acho que eles entendem mesmo. O pessoal está aí, está escutando todo mundo, ele está falando. Agora, Beth, sobre isso que você está falando, assim, ó, eu acho que é isso mesmo. Eu entendo que tem várias estruturas dentro da CCCI, elas existem. O que talvez precise é informação e ficar mais claro esses fluxos. E tem mais um ponto que eu quero botar uma pimenta nesse molho, que é o seguinte, tem que haver um compromisso do resultado assistencial. Da mesma forma que a gente tem o saldo, que a gente sempre pergunta qual o saldo do projeto, qual o saldo disso que é encaminhado. Porque eu vou te dar a minha experiência. Minha experiência é o seguinte, há mais de uma década que eu atendo aqui diariamente na ERG. Eu já vi várias iniciativas. A pessoa, quando traz a iniciativa, você encara ela de peito aberto, confia naquela estrutura que está sendo criada, você encaminha um caso, encaminha 2, encaminha 3, quando chega no quinto, que você encaminha, que o problema não é resolvido, que volta para você, que agrava, você perde a confiança naquela estrutura. E a partir dali, você retira o time de campo e fica esperando o momento evolutivo, o time evolutivo, onde você reconfigure, ou esteja mais organizado, ou as pessoas se levem mais a sério aqueles mundos públicos que elas receberam da CCCI, que eu entendo que tudo isso que você está falando é tipo uma concessão pública que a CCCI está dando para a pessoa fazer assistência, e ok, e se a gente tem que também ter então essa preocupação da pessoa levar a sério aquele cargo que está com ela. Aquilo ali não é só um benefício que ela está dando à CCCI, aquilo ali é uma oportunidade que ela está tendo de fazer assistência e ela tem que ter muita seriedade para dar resultado daquilo. Sabe o que é que falta? Na minha opinião, na minha experiência também, é uma lacuna que eu acho que é um trafalho da comunidade. Não digo todos, mas um percentual bem alto. É sustentabilidade e continuismo dos projetos. Perfeito. Então, assim, o nosso grupo lá, ele se renova de 6 em 7 meses, porque nos setores de 16 também o departamento de voluntariado, a coordenação muda. Então não tem continuismo. Um projeto que está aqui hoje discutido, que está encaminhado, amanhã chega todo mundo e diz assim, mas o que é isso? Aí depois diz assim, o que é isso? Aí então, explica-se tudo, aí no outro dia muda, aí quando chega aí, o que é isso? O colega não tem nem cuidado de dizer, olha, você vai me substituir, está aqui, está feito, é isso que está começando, você vai defender isso, o projeto está caminhando, você vai inserir para lá. Então falta isso. Continuismo, compromisso, responsabilidade, até na assistência com colegas do trânsito. Imagina o que vai acontecer na conta. Agora, quanto mais divulgado e realmente menos entra
glamours e menos teoria e mais prática, eu acho que daí a coisa assim vai estar tão aos olhos que todo mundo vai saber o que é. Né? Então, além de eu saber outra pessoa, mas vamos. Eu vim em 2012. Em 2012 eu cheguei aqui. E eu tive realmente um acompanhamento bem sério pelo ABA e nessa época teve um atendimento na OIC com uma, acho que era a equipe de interassistência, não, de rede. Redes interassistenciais. Exatamente. E eu realmente nesse ponto estou vendo que teve realmente muita acompanhamento, muita ajuda e foi frutífera, porque eu consegui ficar aqui, hoje estou bem tranquilo e realmente foi bem vantajoso para mim. Você quer falar, Rô? Queria falar que tem um ponto que eu acho que é essencial para todos nós, né, que é o olhar assistencial. Eu não sei se tem no verbete, mas eu acho que falta para a gente. Não adianta você falar de TARES, de NeoVerPON, verdade relativa de ponta, extraterrestriologia, se você não tem a capacidade de olhar para uma pessoa que está lá na tertúlia passando mal, passando fome, ou uma pessoa mais idosa. Nós tivemos o caso lá do nosso amigo, o Arlindo. Então, se a gente não é capaz de olhar para o vizinho, para o colega da família, que olha só, família consciencial, não é um título, isso aí tem que funcionar. A gente aprende que se você não faz assistência na sua família, de que adianta, né, você falar em, eu vou escrever um livro sobre TARES, se eu abandonei a minha família. E a família consciencial? Por que a gente é incapaz de olhar para o vizinho? Quer dizer que, então, os ricos vão se unir, os ricos e os pobres vão embora para casa, sei lá, entendeu? Viver uma coisa meio assim de separar. Quer dizer, só se interajuda quem pode. E quem está abandonado? E quem não tem, né? Quem foi mordido pelo cachorro e ninguém sabe? E quem está passando fome? E você falou de idoso, César, mas eu tenho amigos que eu já vi com 30, 40 anos comendo lata de sardinha. Porque só tem a lata de sardinha aquela semana. Então, assim, a gente tem que olhar mesmo. E não é pegar só o bolso, é olhar e, não sei, criar um projeto, talvez entre nós, não sei como, mas como é que a gente pode ajudar? E isso aí eu acho que é essencial, aí eu consigo, a Interpares tem que entrar nisso, não sei se é. Facilmente, Eu queria passar a palavra para o Fabrício, que já está há muito tempo na fila aqui, que é o pessoal que está em casa. Fala aí, Fabrício, por favor. Olha, a Adriana Bechara, ela comenta aqui que ela mudou para cá, passou há 130 dias e passou todas as dificuldades que estão sendo relatadas aqui. Hoje ela está bem, tranquila, mas realmente ela teve muita dificuldade de se relacionar. E o pessoal está comentando aqui, eu vou pegar um resumo geral, porque são muitos comentários, e esse resumo geral é mais que eles estão querendo colocar que é melhor as pessoas desenvolver um lado mais afetivo, menos político, no sentido da IC ter que fazer, mas sim das pessoas fazerem isso no dia a dia. Então, alguns comentários aqui nesse sentido. E tá bacana, o pessoal está participando e é isso. sabe que faz um mês, quase não chega a 2 meses, veio um rapaz de Minas Gerais, que está justamente no complexo de kitnet onde a gente mora. E ele já tem trabalho, conseguiu trabalho, e a gente formou um grupo tal que tenta ver como abordar a necessidade para que ele vai superando. Então, essas coisas são bem importantes, é verdade, porque faz bem na muita gente. Acho que o resumo é, todo mundo pode fazer alguma coisa, Exatamente. se olhar um pouquinho mais para o lado, e às vezes não precisaria de hierarquia, de toda uma estrutura, basta olhar para o lado e estender a mão um pouquinho mais. Exatamente. Sair um pouquinho bem. Gente, eu vou avançar aqui, porque a gente tem bastante ideia que a gente trouxe. Aliás, esse é um problema crônico que a gente tem no Calequino, que é um problema positivo. Quando a gente traz eleito um tema, a gente tem que fazer uma seleção de ideias. E aí eu vou fazer a seleção, eu tenho lá centenas de ideias. Então esse aqui de hoje eu tinha 300 e poucas ideias. É difícil você chegar e dizer assim, quais são as, sei lá, as 10, 15, 20 ideias mais importantes sobre esse tema. Mas a gente tem uma maneira bastante aberta no Calequino, quem está participando aí a primeira vez. A gente traz algumas ideias, claro que a gente tenta ler elas e conversar a respeito, mas se o grupo quiser ir para um outro caminho, a gente vai andando para outro caminho e vamos vendo o que é importante de ser falado. Ok? Agora eu gostaria de trazer para vocês, já do arquivo aqui desse livro, do Calequino Conscienciológico,
algumas ideias. A primeira delas ali é dos 700 experimentos. Esse parágrafo aqui, gente, para mim, é uma grande lição, tá? Talvez seja uma das maiores que eu vi na obra, no tratado do professor Valdo, dos 700 experimentos. Tá? Eu classifiquei como autodisponibilidade. É página 718. Inteligência. A disponibilidade pessoal evidencia a inteligência maior e madura aplicada na vida intrafísica, porque viemos a este planeta para servir uns aos outros. Maxifraternidade. Maxifraternidade, antes de tudo, é prestimosidade fraterna. Desculpas. Como servir aos outros sem estar disponível? Arranjar tempo e oportunidade, sem justificativas nem desculpas sociais ou eufemísticas. Como executar atalhos ou fazer gestações conscienciais sem criar disponibilidade pessoal? Eu acho que isso vai encadeando como aquilo que a gente estava conversando antes, né? Que as pessoas elas ainda são muito centradas nos seus problemas e às vezes elas não enxergam aquilo que está acontecendo ao seu redor. E aí eu acho que tem dois itens que são extremamente importantes. Quais são os dois itens? O primeiro deles é as pessoas estarem predispostas a ouvir mais. Eu vejo que a gente vive num mundo muito acelerado. Eu acho que essa cultura do WhatsApp, do e-mail, de tudo para ontem, faz com que às vezes você não escute outra pessoa de maneira adequada. As pessoas são afobadas, ansiosas, todo mundo quer falar tudo para ontem. Esse é um problema. E o segundo é a pessoa de fato querer ajudar. E não ficar só na base do discurso interassistencial, mas não da prática interassistencial. Para mim, isso aqui, gente, é uma das coisas mais sérias, tá? Dos 700 experimentos. Como servir aos outros sem você estar disponível? Se você arrumar tempo, oportunidade. O que adianta falar em interassistência, dizer que vai fazer isso, fazer aquilo, se você não consegue? Isso é complexo, entendeu? Não há espaço para assistir chegar. É isso. Não se organiza, né? Não consegue ter uma estrutura de vida, uma agenda que comporte extrapautas. Se não tem espaço para extrapautas, não tem espaço para assistência. Acho que a assistência ser a pauta principal, né? Porque não vai vir só o que está programado no dia dela, né? Às vezes você tem que parar tudo. Você tem que ter uma margem de manobra para parar, né? Só que escolher até os assistidos, né? Escolher o grupo desse. A gente lembra do Valdo, só os né? universitários. A gente tem que falar do professor Valdo, né? O professor Valdo era o tempo todo disponível. Ele era super organizado, metódico nos horários dele, mas ele jamais dizia não. E teve aquele fato que o meu gatinho fugiu. Gente, ele largou tudo. Ele largou tudo no almoço para ir para casa, para sair do corpo, para ir achar o gato que estava perdido aqui dentro. E ele achou o gato, ele falou que ele ia morrer. Ele já estava há alguns dias preso no arame, já estava magrinho, quase ressomando. E o professor Valdo teve assistência dos amparadores para achar um sushi, entendeu? Então vocês vejam só, a gente é um gato. O Valdo é um gato. Um gatinho. São exemplos que falam. Agora, tem todas essas questões que eu concordo, né? Mas também tem coisas que já aconteceu comigo, por exemplo, de a pessoa vir pedir ajuda, eu dedicar aquele tempo para ela, para aquela pessoa, para ajudar ela o que for possível, né? E a pessoa, ela não está afim. Ela pediu, ela precisa realmente. Uma pessoa que estava passando fome, sabe, dinheiro, tudo isso aí. Mas ela quer alguém que carregue ela no colo, que dê tudo para ela. Ela não quer fazer nada, entendeu? Ela quer receber. Aí nesses casos, só lembrando que existem esses casos, para a gente não entrar na intimidade. Eu acho que às vezes tem casos que a melhor assistência é dizer não. Isso que eu passei, tá? Com algumas pessoas aqui na CCCI. Você faz duas, três coisas lá para ajudar e a pessoa tá lá, faz isso aqui. Aí eu dizer não. Aí você disse não e a pessoa levou um choque, agora tá bem. Tem vários vezes. Tem vários vezes que tem limites da assistência. Isso. Nível de assistência. Aqui nós estamos aprendendo a fazer assistência. E tem uns que já sabem mais, outros que sabem menos, outros que já sabem mais ainda, né? E com aquela máscara do professor, bota a banca, quem tem competência. Aí aparece o bebê que tem assistência sem retorno.
dá, fazer o que ela pediu, o que ela vai fazer com aquilo. Não, isso sim. Mas você não pode ficar perdendo seu tempo, né? De ficar lá. Não, mas eu acho que a relação que eu quero dizer aqui é assim, você não pode ser patrocinador do equívoco da pessoa. Você não pode ser o sponsor da caridade, né? Se você quer se ajudar, então eu tenho disponibilidade para ajudar. Agora, fazer tudo também para você, de carregar no colo o tempo todo, não vai dar. Porque quando você está marcando a reunião, você está enganando assim mesmo e a pessoa. Então, ela está querendo se enganar, mas que se engane então sozinho, mas não seja um patrocinador do auto-engano do outro. Sim, mas essa é uma questão importante para a gente ponderar, fala assim, porque também você pode virar um grupo de religiosos em que, não, está precisando de ajuda, então deixa eu pegar essa pessoa para carregar no colo, para ajudar, mas tenha... Não é na terapia, a gente não está fazendo terapia. Não, eu só estou fazendo outro botão. Só cuidar para a gente não ficar. A gente tem que cuidar para não ficar aquela coisa da tarde, da coisa do Dr. Tigueira, entendeu? Que é o que a gente está querendo falar ao contrário, entendeu? Eu entendo vocês, mas assim, é melhor ajudar. Eu acho que é sempre mais lucrativo ajudar. Porque senão a gente vai entrar naquele padrão de fazer atalhos. Então, mas por que você está passando fome? Me conte. Onde você errou? Vai pegar o dedão e vai ficar. Não adianta fazer atalhos em determinado momento. Você tem que ir na pessoa e ajudar mesmo, abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, da sua energia, e depois ver o que vai dar, entendeu? Sabe? Eu queria estar discutindo, porque eu estou vendo que tem muita gente boa que participou hoje do Calepino e muita gente em silêncio, né? E não que as participações não estejam sendo boas, mas está havendo uma polarização. Então eu faço um convite para quem está quietinho, por favor, participe e fale e se manifeste. Rosane, por favor. Então, o que a gente vê, assim, de uma forma geral, né? Onde que as demandas se concentram, né? Tem a parte afetiva e tem a parte material. São dois polos que eles se interligam o tempo todo, mas me parece que eles são bem definidos, né? E me parece que eles concentram as demandas que a gente tem, né? Então, assim, pegando um pouquinho aquilo que a Simone trouxe, eu vejo assim, ó, talvez a medida mais profilática seja a gente aprender, na parte material, a trabalhar com dinheiro. Eu lembro que o professor Paulo brincava e ele falava assim, vocês inventaram o dinheiro, agora vão aprender a lidar com isso. Ele falou. E assim, eu ia desdramatizar porque a nossa visão é religiosa do dinheiro. A gente ainda tem aquela visão de que não deve, não pode querer ter muito dinheiro. Tá certo que querer ter muito dinheiro, eu penso que talvez não seja o mais inteligente, evolutivamente falando. Mas não tem nenhum problema a gente querer ter dinheiro para viver com conforto. E eu vejo que essa noção, ela está muito por trás, às vezes, por exemplo, da derrocada financeira das pessoas. E é isso que ela falou, às vezes a pessoa chega e ela achou, bom, eu cheguei no grupo, agora está tudo resolvido. Agora as coisas vão se resolver e vai, não vou, né? E não é assim. Eu vejo que a questão da inteligência financeira, ela demanda atenção como outras inteligências que a gente precisa. E nós precisamos do dinheiro para poder viver, entende? Não dá para você priorizar. Mas eu penso que faz parte da nossa maturidade enquanto consciência a gente aprender a lidar evolutivamente e inteligentemente com o dinheiro. Então, talvez, vamos dizer assim, a gente sendo mais profilático, a gente deveria pensar um pouco nessa educação financeira, talvez, né, de nós, enquanto cognomolistas, como é que a gente pode ajudar as pessoas a ter mais inteligência financeira, ou seja, saber lidar melhor com o dinheiro e entender que querer ter dinheiro para viver bem não é não ter. E eu sabe uma coisa interessante, só para acrescentar, só para deixar claro o que a gente está colocando aqui, porque assim, a gente tem que ajudar sim. Ninguém está dizendo que não vai ajudar. Só que a gente tem que ajudar gerando autonomia, não dependência. Eu acho que isso tudo aqui a gente concorda, né? É interessante quando teve uma palestra com a Malu Castro, que é uma pesquisa de indicadores financeiros multidimensionais. Então, ela trabalha, dentro da temática, ela colocou não só a condição dos grandes projetos conceituológicos, mas também a questão do planejamento pessoal financeiro. E como é que às vezes as pessoas têm uma abordagem miserê e outras têm uma abordagem larga em relação ao próprio ProEx. Quando ela fala, por exemplo, olha, seria interessante você economizar pelo menos 50% do que você ganha para você fazer o seu buffer e você ter autonomia financeira. Quando ela fala isso para as pessoas, dependendo da maneira como a pessoa lida com o dinheiro, tem o miserê, o que o miserê faz? Ele vai pensar, poxa, eu gasto 2 mil por mês,
então eu ganho 2.000, então eu vou passar a gastar 1.000 e vou continuar ganhando 2.000. Ou seja, ela vai restringir a vida dela. E o lado, que seria o positivo no caso, é eu ganho 2.000. Eu gasto 2.000, então eu vou fazer alguma coisa para ganhar 4.000 e continuar gastando 2.000. E a pessoa tem a ideia de quanto custa a ProEx dela. Então, você até falou a questão do dinheiro, né? Muito ou pouco é relativo. A tua ProEx custa quanto? Quantas pessoas? Qual impacto você quer gerar no planeta? Quantos livros você quer publicar? Um livro que você quer publicar, por exemplo, no Editários, você vai ter que investir 10, 12 mil na publicação. Quantos livros o professor vão conseguir doar para as universidades? Por que tinha um buffer financeiro? Então, o que é muito nesse caso, né? Mas tem alguma coisinha aí que eu gostaria de falar. O enfoque da Flávia eu acho bastante interessante, porque ele tira a gente desse lugar comum, corporativo, de quem tem, não vamos ajudar, não posso atender agora porque eu estou indo para a minha TENEPS. Eu acho que realmente o limite da assistência é a mordomia, mas se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de fazer o que a Flávia está falando e cai para uma linha mais corporativista. Não, cada um tem que se cuidar, você tem que fazer o seu dinheiro se multiplicar, você tem que ser autossuficiente. Isso todo mundo está tentando fazer de uma forma ou de outra. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra nessa linha aí e a assistência fica lá. Eu acho que o que o Juvenal está falando, né, Juvenal, se eu estou entendendo, é que você tem um limite da assistência que, obviamente, quando você vê que a pessoa também não está fazendo o movimento dela, você pode se acompliciar. Claro. Então aí, quando você começa a sair da assistência e entra no acompliciamento, você tem que dar uma cortada. Mas da mesma forma que os amparadores agem com a gente muito, botando muita coisa, cuidando da gente, botando na mão, não desiste da gente, né, Alberto? Se a gente é aprendiz de amparador, eu acho que a gente tem que tentar dar esse exemplo e procurar agir da mesma maneira como os amparadores agem com a gente. Agora, sobre essa questão do dinheiro que a Rosane falou, eu queria dar uma sugestão aqui para o Fabrício de colocar como votação para os próximos temas aí do Calepino. Vamos botar um tema relacionado a isso, tipo o uso cosmoético do cifrão. Eu acho que a gente pode ter bastante conteúdo para falar sobre isso, dá para falar muito. Aí pode entrar a economicidade pessoal, a auto-organização financeira. Mas vamos dar um nome desse, uso cosmoético do cifrão, eu acho que vai ser bem interessante. Uso cosmoético do cifrão? Do cifrão, acho que vai ser bem interessante. E podemos falar de consignado, de consignizerê, a gente vai entrar nessa linha aí. Posso avançar aqui, gente? Está tudo bem? Podemos seguir? César, tem participações online, tá? Tem bastante participações. Participações online. Então, vocês vão, participações online, vocês levantam o braço e eu passo a palavra. É assim que a gente trabalha, vamos lá. O Gabriel Gonzalez Maluf, ele fala: será que existe a crença de ajudar afetivamente é somente para religiosos? Que Tales é superior a Tacum, considerado que o Tacum é mais afetivo, emocional, menos evoluído e dispensável. São distorções de conceitos. Ele está colocando alguma situação aí do que a gente debateu aqui, que pode ser uma distorção de conceitos. Já aproveitando essa ponderação do Gabriel, eu acho que ele está trazendo um item bem importante, né, Fabrício? Às vezes as pessoas, é claro que o ideal é a gente sempre tentar fazer atares, quando possível. Mas às vezes a pessoa ela não está ainda preparada, não é o momento evolutivo adequado, então às vezes a melhor assistência que você pode fazer em determinado momento é a TACOM, para poder chegar na TARES depois. Então, não há demérito às vezes em fazer a TACOM, se a TACOM de fato é o mais necessário naquele momento. E eu acho que ele está trazendo isso aí porque às vezes há uma confusão de conceitos. As pessoas ficam só na base do mental soma, mas esquecem que nós estamos aqui ainda meio bicho, humanos, e meio bastante com psicossoma, e esquecem isso. Com isso eu não estou dizendo que a gente vai nivelar por baixo e vai só agora fazer TACOM, não é isso também. Mas não esquecer que há necessidade disso. Que você tem que fazer o rapport para poder avançar. Mas o que mais você queria falar, chefe? A Josi Oliveira, ela fala: afora os casos de real necessidade, como idosos e pessoas doentes, penso que é necessário ver com critério, dessa forma, inclusive, uma boa economia de recursos e um melhor direcionamento para quem mais precisa. Ok. É o que a gente está discutindo mesmo. O Edson Pauletti, ainda sobre o time, tema central do Calepino, vale lembrar que para fazer TARES, o time é diferenciado e passa pelo discernimento mental somático, diferente da TACOM,
que não considera, na maioria das vezes, nem time nem discernimento. Estamos fazendo TARES ou TACOM, perguntando, né? No momento ali no tete a tete da assistência, TARES ou TACOM. É isso, aqui a gente está seguindo, o pessoal está comentando. Gente, eu quero agradecer a participação do pessoal de casa, tem bastante gente participando. Agora tem quantos? 30 pessoas. 30 pessoas. Então é mais ou menos um pouco menos do que a quantidade de pessoas presentes aqui. E em breve a gente deve estar com uma estrutura melhor. A gente começou com o microfone, em breve nós vamos estar com a câmera, vai melhorar aqui bastante para a gente não ter que ficar improvisando. César, eu só gostaria de colocar um ponto. Fala, Juliana. Eu vejo que eu tenho muitas dúvidas e, na realidade, muitas pessoas estão falando a mesma coisa, até certo ponto, extremos diferentes. E a gente precisa lembrar que o que define a assistência, o principal personagem é o assistido. Claro. Então, se a pessoa precisa de TACOM, precisa de TARES, quem define isso não é a nossa vontade, é a necessidade do assistido. Perfeito. Acho que isso precisa ficar bem claro. Muito bem lembrado, Juliana. Gente, eu vou continuar lendo aqui, porque a gente tem bastante ideia. Dentro da linha da disponibilidade, eu vou trazer mais um parágrafo dessa página 718 dos 700 experimentos. Consins. Quanto à disponibilidade pessoal, há consins disponíveis e indisponíveis, de fácil ou de difícil acesso social, encontráveis ou inencontráveis quando se precisa delas, de bom diálogo ou de péssimo relacionamento no dia a dia, autodesorganização. A preguiça mental e a autodesorganização estão entre as causas principais da indisponibilidade pessoal daquela consim que não veste a camisa. Isso aqui, gente, é dentro da ideia da pessoa que está, mas não está. Vocês entendem, né? É a pessoa que diz que está para assistência, mas na verdade ela não está. Né? É aquela pessoa que fala assim, ó, pode contar comigo que eu estou aqui, mas na hora H, quando você precisa, ela não honra os compromissos, cai fora. Não, e diz aquilo, César, sem consultar a agenda. Às vezes o cara está exatamente naquele momento ocupado, aquele período está ocupado, e a pessoa se compromete. E na hora você pensa, rapaz, cadê? Não, foi no tempo. Pô, por que você não consultou antes? Para dizer, isso é um pouco de ansiedade até certo ponto. Né? A pessoa se acha que fica bem na vida, está disponível para qualquer momento, mas tem que consultar a sua agenda. Tem que consultar se realmente aquilo ali se está disponível mesmo, se ainda tem já compromisso. Até mesmo o lado financeiro também, só pesa tudo isso aí. O professor Valdo, no parágrafo aqui, ele mata a charada, né? Ele fala que as causas principais da indisponibilidade é a preguiça e a autodesorganização, que entra nisso que você falou. A pessoa que assume compromisso sempre deve assumir. É isso aí. Pode não ser preguiçoso, mas ele é autodesorganizado. Isso, a desorganização é um problema sério. Podemos avançar aqui, gente? Tudo bem? Ok? Esse raciocínio agora é da Graça Souza e mais alguns colegas voluntários, num artigo chamado Limites da Interassistencialidade, da revista Conscienciologia Aplicada, lá da ARAC. Disponibilidade. Para a consciência intermissivista, o primeiro pré-requisito da prática assistencial é estar disponível para pensar e agir enquanto amparador intrafísico. Pela disponibilidade, amplia-se a conexão com o amparo extrafísico, aumentando a visão de conjunto sobre a realidade do assistido pelo acesso holopensêmico ao seu universo consciencial e aos seus amparadores. Isso aqui, gente, é bem aquele caso que eu citei, por exemplo, do professor Valdo, da pessoa que estava correndo por uma lição, né? Outra coisa que eu acho bem interessante aqui é a questão dessa visão, né, multidimensional. Então eu vou dar um exemplo. Eu lembro que há uns anos atrás a gente estava lá na Tertúlia Verde, lá no Salão Verde, quando não tinha tertuliária ainda. Eu estou falando para a sua Valdo que ele é um exemplo para a gente, uma referência, tá? Mas isso aqui não é nenhum tipo de misticismo, de endeusamento, que eu quero deixar claro para quem está ouvindo a gente em casa. Mas o exemplo é o seguinte, a gente estava lá e apareceu uma pessoa que era um assaltante. E esse assaltante, ele apareceu lá, ele vivia disso, ele era assaltante. Inclusive, um tempo atrás, ele tinha estado com um revólver na cintura, me abordando. Então, assim, eu tenho certeza, ele era assaltante, um monte de gente sabia disso. E ele teve me abordando com um revólver na cintura. Isso é o resumo da história. Mas aí, quando ele chegou, deu aquele alvoroço, né?
Um monte de gente, não, peraí, um assaltante, não sei o quê. E o que ele queria, na verdade, era assistir a tertúlia. E aí foi aquele bafafá, chamaram um monte de gente ficou ali de sobreaviso, com medo de que, sei lá, ele fosse puxar o revólver, fosse dar alguma coisa. Ninguém sabia se ele estava armado, na verdade, naquele momento. Mas todo mundo tinha o histórico dele. E aí eu sei te dizer que fizeram lá uma situação que ele assistiu e depois ele foi embora. No dia seguinte, o professor Walter chegou e comentou com a gente de que aquele senhor ali era um antigo conhecido dele, já de várias vidas passadas, e que ele, na verdade, tinha sido rei de um reino. Não sei se lembra dessa história, gente? Você estava lá? Eu estava. Você estava lá, Fábio? Estava lá também, velho? Então, assim, ele era um rei de um reino. Naquele reino, ele tinha feito uma série de erros, que tinha entrado no processo de interdição burocrática séria. E o fato mais sério era esse, era que muitos de nós que estávamos ali assistindo a tertúlia, nós estávamos lá junto com ele e tínhamos feito parte daquele contexto. Mas o que ele quis chamar a atenção com isso? Que, na verdade, você tem os bolsões ou os grupos de assistência. Então, o fato daquele cidadão ter vindo participar de uma tertúlia, o que menos importava para ele era a pessoa física dele, mas eram as consciências que ele estava trazendo e que ele representava pelo fato de ter sido um rei. E é essa falta de visão multidimensional, pluriexistencial que a gente não tem, que faz muitas vezes com que o nosso nível de assistência fique muito podado. Porque, claro, chega uma pessoa, você não pode ser ingênuo, claro, mas por outro lado, você às vezes corta com base no preconceito, com base numa visão de uma vida só, e às vezes tem toda uma situação por trás daquilo ali, tem todo um esforço de uma equipe extrafísica, né? Me lembro um outro caso também que aconteceu, de um candidato a presidente da República que veio visitar aqui, o CAEC, em época de eleição, já faz uns 8 anos, eu acho, mais ou menos, 12 anos, sei lá. Foi uma década aí, e eu me lembro que essa pessoa chegou com uma comitiva e chegou tipo, já era 7h30 da noite, alguma coisa assim. E o professor Walter se recolhia mais cedo, né? Então, na verdade, nem consultaram o Valdo. Ó, Valdo, tem aqui o candidato a presidente da República querendo falar com o senhor aqui com uma comitiva. Simplesmente negaram, travaram nas 4 e disseram, olha, já está em casa agora, já não atende mais e fica para um outro dia. E o fato é que então ele virou a comitiva e a comitiva teve que virar as costas e foi embora. Mas aí no dia seguinte chegaram para o Valdo e falaram, Valdo, só para você saber, ontem teve aí um candidato a presidente, entendeu? Mas o senhor já estava em casa, a gente não quis incomodar o senhor. Nossa, ele chegou, eu lembro que ele falou, gente, mas por que as pessoas me incomodam com coisa muito menor? Isso aí eu já estava esperando, os operadores já tinham me avisado, a equipe extrafísica ia trazer. Por que não me avisaram? Por que não me chamaram? Não, isso é muito sério, porque uma pessoa dessa pode impactar na vida de milhões de pessoas. Não, nós temos que recompor isso aí, a equipe extrafísica que trouxe. Agora nós vamos ter que ir de carro lá onde a pessoa estiver. E o fato é que essa pessoa já tinha mudado de cidade, estava em outro lugar, e foi 2 horas de carro para chegar lá, 2 horas para voltar, e para poder lá conversar. E outra coisa, não conseguiu conversar nas condições que ele conversaria aqui. Porque uma coisa, se a pessoa vem com uma comitiva para uma finalidade, outra coisa é a pessoa ter que correr atrás da... E isso, gente, parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver com a questão do timing, da assistência, o timing evolutivo. Perdeu, teve que dar uma volta muito maior e não conseguiu recompor, às vezes, do nível que precisava. Entendeu? É isso aí. César, só queria colocar aqui o Valdo, quando falou desse moço, ele falou, esse é o meu amigo. Ele falava alto assim, gente, esse aqui é meu amigo. Só para... É tão interessante. Meu amigo, ele frisava assim. Gente, se alguém não estiver entendendo alguma coisa que a gente está falando aqui, por favor, tá? Se manifeste, quem está em casa. A gente está trocando ideias aqui, tá? Essa questão da disponibilidade pessoal, esses exemplos que a gente está trazendo, tem muito a ver com a pessoa ter os recursos intraconscienciais para poder atuar no timing evolutivo. E aí, você trouxe muito elemento do parapsiquismo, né? Porque às vezes a gente um pouco, vai deixando essa questão da organização dos achados parapsíquicos, não organiza bem as próprias sinaléticas, não anota, não compila, não organiza, não estrutura. Na hora que você precisa ter o
parapsiquismo ali tinindo, porque aquela é a pedra de toque para decisão do destino. Às vezes você ainda não conseguiu nessa vida fazer a recuperação de cons para poder ter a assertividade que precisa. Eu me lembro desses exemplos assim que a gente vai juntando, né? Eu lembro aquela vez que a gente estava em outro país, você, eu e um casal de amigos, aí nós estávamos tentando ir em Lille, né? Lá na casa onde o Valdo conta que ele teve várias vidas, onde ele tem aquela árvore que ele viu várias vidas, né? 3 vidas, se não me engano. E a gente não tinha todas as informações que a gente precisava para ir para Lille. E a gente ligou no telefone da casa do professor Valdo e o professor Valdo atendeu. E todo mundo sabe que o professor Valdo não atende telefone. Nunca atendi. Então, assim, é parapsiquismo. Dele saber, alguém está precisando de uma informação que está comigo. E ele deu todo o bizu pra gente, como é que a gente chegava lá, então como isso se conecta parapsiquicamente, a gente está lá, levar as energias da embaixada dele lá, né, todo um resgate. Então, o parapsiquismo, essa disponibilidade, acho que tem da pessoa levar a sério os aportes. Esse caso que a Fernanda está contando, gente, já que ela trouxe, eu só vou contar porque é bem interessante. Sabe aquela árvore que ele dizia que já tinha encontrado durante várias vidas, que era na Inglaterra? Então, assim, a gente resolveu ir lá tentar ver e conhecer. E a gente, quando chegou lá, estava o Rodrigo e a Patrícia, que moravam lá em Londres, eles falaram que eles já tinham tentado ir outras vezes lá, mas não tinham conseguido. E mesmo assim, a gente estava lá em Londres, a gente pensou, vamos tentar mesmo, estamos aqui, tirando o dia para isso. Aí pegamos o trem e fomos, né? Mas quando chegamos lá, a gente tentou, pelas informações que a gente tinha anotado, que o Valdo tinha dado, que era a casa de Lillis, né? A gente ficou perguntando e as pessoas não sabiam mais. Era uma coisa antiga, vamos entender uma coisa. Era uma casa que tinha sido a maior livraria, na verdade ela pertencia a um senhor chamado Peter Eaton. E esse cara era um dos grandes livreiros da Europa. Ele tinha sido um dos maiores colecionadores de livros. Ele tinha transformado esse convento do século XIII, até onde se tem ideia, pelo que se pesquisou, existe um livro na Holoteca só sobre essa casa, que é a Casa de Lillis, L-I-L-I-E-S, a Casa dos Lírios, tá? É House of Lilies. Isso era muita dificuldade, a gente achava que era Lili, que era L-I-L-I, Y, né? S, como se fosse o nome da pessoa Lili, e na verdade é a Lilies, a Casa dos Lírios. E aí o resumo da história, isso que a Fernanda está falando, que impactou é o seguinte: a gente tentou achar, ninguém sabia nada, aí a gente pensou assim, vamos tentar falar com o Valdo, né, domingo de manhã, incomodar ele. Aí ligamos para ele na casa, ele atendeu, e aí ele chegou e estava com um parador no óbvio, porque ele chegou e falou assim, gente, seguinte, vocês querem achar? Então olha só, vocês vão sair da estação de trem, vocês não pedem informação para os taxistas da estação de trem, que eles não sabem nada. E a gente tinha perguntado, eles não sabiam nada. Vocês vão andar 50 metros para o lado direito, vocês vão passar por debaixo de uma ponte, vai ter um ponto de táxi do lado esquerdo. E estava lá. Vocês vão perguntar para aqueles taxistas. Esses são os únicos que podem saber onde é a casa deles. A gente chegou e fez isso. Perguntou. O cara, o primeiro não sabia, mas ele chamou um velhão que sabia. Aí começou a perguntar, o cara sabia onde é que era. Aí nós fomos para lá. E quando chegamos lá, a casa era uma casa fechada, tá? Propriedade privada. A propriedade privada. Só que a gente chegou lá, acho que estava com os amparadores, com a energia. Aí um morador chegou e a casa tinha sido já dividida, né? Isso é comum na Inglaterra. A casa é dividida em várias partes. A casa dos serviçais Isso. Foi dividida em várias casas. Isso. E tinha a casa principal que continuava tendo um proprietário único. Isso. Então eram várias casas que davam acesso ao mesmo terreno. Isso. E aí o que acontece? Um dessas casas dos serviçais viu a gente e veio perguntar, e a gente contou da história do Pedrito e tudo mais, aí a pessoa abriu tudo e deixou a gente entrar. E a gente conheceu tudo, tirou fotos, sentiu as energias. Mas aí essa pessoa também, né? Claro. Essa pessoa que estava lá e se abriu para... Mas aí entra num outro assunto que a gente explorou aqui, que é o sincronicidade, né? Que foi tema do Caleteiro da semana passada. Aí é outra, começa a entrar um pouco mais. Mas é o timing dela, o timing da assistência dela, que abriu mão da ajuda dela. Isso. Gente, eu vou avançar aqui. Agora é assistenciologia. É baseado na fala do Valdo, da tertúlia Tempo Assistencial, que é bem isso que a gente está mexendo aqui hoje.
O melhor tempo para o desassédio é aquele que você pode fazer uma intervenção eficaz. Não adianta afobar em matéria de assistencialidade. Temos de esperar o ensejo, a oportunidade, a hora da invasão do holopensene baratrosférico, o dia D. Aí tem uma pensada que eu queria colocar para vocês, em homenagem à equipe da Simpar. Eu fiz uma parêmia, meu caro. Aliás, gente, eu queria explicar uma coisa. Uma das críticas que fazem a esse livro aqui, o Calepino, é que às vezes a gente não deixou claro o que é a ideia nossa e o que é a ideia das pessoas que estão citadas. Eu queria deixar claro o seguinte: o Calepino Conscienciológico, que é essa obra que vocês estão vendo aqui, é uma obra onde a gente colocou o que de melhor a gente viu na Conscienciologia em 30 anos. Tudo aquilo que a gente pôde referenciar, a gente referenciou. Quando a gente adaptou demais aquilo que estava sendo falado, a gente achou que era meio perigoso dizer que a pessoa de fato colocou aquilo, a gente colocou um pouquinho de pimenta no nosso molho, a gente acabou não citando, mas como a gente baseou tudo aquilo ali em alguma aula, em algum contexto, está nessa obra aqui, Calepino. Agora, existe uma outra obra, que é uma obra que hoje já está com 400 páginas, que é só de parênias, ou só de pensadas, ou quiser chamar de nótulas parapsíquicas. Então, esse tipo aqui que eu vou ler para vocês é o livro de parênias que eu já tenho, que está com 400 páginas. Essa aqui é a parênia número 2565. Vamos avaliar. Vamos avaliar para ver se é bom. Vamos lá. Isso é baseado na conversa que eu tive com a Fernanda. Interassistenciologia. O abertismo do assistido para a assistência não se dá, na maioria das vezes, com um tapete vermelho estendido ao assistente, mas através de pequena fresta ou furo no blackout da baratrosfera que o envolve. E neste caso, temos de promover a pavimentação da estrada da interassistência, ainda na penumbra dos pensamentos ectópicos que o afligem, aproveitando cada oportunidade. Por que isso? Porque às vezes a pessoa acha que a assistência, quando ela vai ser feita, ele vai ser o assistente, o outro é o assistido, e aí vai ter um tapete vermelho estendido onde o assistente vai entrar para fazer atalhos. Entendeu? E na verdade não é assim. A pessoa está passando por dificuldade, a pessoa está com dificuldade às vezes de pensar, ela está envolvida em um monte de pensamento ectópico, ela está com aquele clima cinzento ou plúmbeo, se você quiser chamar assim, entendeu? Das energias meio assediadas lá na atmosfera, com dificuldade, e às vezes ela vai dar uma brechinha de luz ali, um furinho no blackout que vai, sei lá, entrar aquele raiozinho de luz que quem sabe através daquilo ali vai conseguir fazer a reciclagem pensênica dela, intraconsciencial. Entendeu? Eu acho que isso é muito sério. Que é a escagem para fazer o rapport. O rapport para fazer a escagem. Né? Então, isso aqui tem tudo a ver com essa anotação aí do professor Valdo. Às vezes, você tem que esperar um ensejo de oportunidade. Você quer fazer a assistência, mas não chegou a hora. A pessoa não está preparada, gente. Então é isso aí. Eu tenho aqui uma série de pensadas meio solitárias. E às vezes também não é um contexto que estão, às vezes também tem a questão da oportunidade extrafísica, que é quando as consciências estão juntas. Perfeito. Esclarecimento mais amplo. Isso também é uma questão. É isso mesmo. Eu tenho aqui, tá, gente, uma série de pensadas sobre timing que eu trouxe. Depois, se quiser, eu posso pegar e ler aqui. Estou fazendo esse contraponto aí. Porque, por exemplo, eu vou ler agora aqui uma, que é esse exemplo que eu citei. Ó. Não tem referência. Isso aqui é uma ideia 100% pura minha? Não. Isso aqui, com certeza, é alguma coisa que eu escutei em sala de aula, que eu botei alguma coisa minha. Então, por isso que eu não estou citando. A pessoa vai estar referenciada na parte final da obra, mas eu não posso dizer que a pessoa falou exatamente isso aqui, porque aí seria, eu estaria botando palavras na boca da pessoa. Então vamos lá, assistência. Há de se permanecer constantemente atentos para as possibilidades de assistência. Pode acontecer em qualquer lugar. Nunca sabemos todos os esforços da Equipex para sincronizar estas oportunidades. Parece uma coisa simplesinha esse raciocínio, gente, mas para mim isso é bem sério, porque às vezes é aquilo que a gente comentou, a Equipex faz um baita de um trabalho para conjuminar, para convergir esforços, interesses, pessoas, fatores,
dentro de um ambiente, dentro do Holopensene, para fazer uma determinada assistência. E aí, o assistente não se dá conta, ou despreza aquilo ali, acha que é muito pouco, não dá o devido valor, ou não se toca de que tem que fazer alguma coisa, entendeu? Às vezes ele tem informação, mas ele não compartilha, se acomoda, acha que é muito pouco. E aí, mas aí o que eu acho que é o mais sério, Antônio? É a questão que é uma pernologia, né? É um desperdício. E isso gera uma frustração. Eu tenho uma lembrança intermissiva muito séria, de curso intermissivo, onde eu estava exatamente conversando com um preceptor extrafísico, ou um amparador, ou um professor de curso intermissivo, se você quiser chamar assim, onde eu exatamente estava colocando a questão de que o esforço que a gente fazia do ponto de vista extrafísico era muito grande, e que às vezes você fazia toda uma movimentação extrafísica e não acontecia do jeito que era planejado. E esse preceptor ele falava o seguinte, que a gente devia se acostumar a isso, porque essa era a realidade da assistência extrafísica. Não se frustrar. Para não se frustrar. Para cada 100 esforços que você faz, um dá certo. A mensagem era essa. E aí aquilo me impactava, tipo assim, puxa, eu queria que der, né? Você se empenha, faz, acontece, não vai. César. Fala aí, Terezinha. Falaste, me lembrei da questão das tertúlias, que às vezes a pessoa está ali e vê aquela ideia que, né, pode ser um arquiteto, um operador, e a pessoa não aproveita. Por, sei lá, o motivo, né? Que poderia ajudar tanta gente naquele momento. Com aquela pergunta que a pessoa faz, né? Então, isso é uma coisa instantânea. A pessoa passa o tempo todo na tertúlia e não abre a boca para falar nada, né? Deixa de ajudar, deixa de fazer uma assistência ali naquele momento. É aquele como a gente se diz, entra no ouvido e sai por outro. Vamos preparar o seguinte, eu acho que você deve ter comentado na reunião anterior, que aqui no CAE, no campo de modo geral, no CCCI, as sincronicidades, elas ficam muito mais aguçadas. Então a gente percebe que, às vezes, acontece um evento, está todo desorganizado em termos de planejamento, mas acontece em alto nível. Porque todo esse processo, então, é um nível de inteligência, de assistência que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque assim não acontece aqui, acontece lá fora. Então você está num lugar, bate uma pessoa, não sabe por quê, virou e encontrou alguém. É o momento, né? É isso mesmo. Gente, eu vou avançar aqui. Qualquer coisa vocês vão falando, tá? Agora é uma anotação da tertúlia, professor Valdo, o verbete é priorização da proexis. Classifiquei como atacadismologia. Ver o que exige mais esforço, mais tempo e o que pode ser feito bem imediato. A pessoa nunca deve olhar só o mais fácil de fazer, ver o que é o mais funcional, observando o atacadismo da paisagem inteira. Ver todo o conteúdo para identificar no que precisa colocar o dedo na ferida de imediato. Isso nem sempre é o mais fácil, pode ser o mais difícil. Fazer as coisas mais fáceis não resolve, pois a pessoa pode ficar na periferia e não atacar o cerne do que ela precisa fazer. Os fatos orientam as pesquisas. Se você seguir isso, o erro vai ser menor. Isso aqui, gente, é a questão da priorologia, né? Definir o prioritário. Quando você define o prioritário, você está se atentando ao timing evolutivo. Porque a pessoa que não se atenta ao prioritário, ela não está atenta ao timing evolutivo, que é o tema aqui do Calepino. E aí, é importante a gente entender a diferença entre urgência e importância. Eu entendo da seguinte maneira: tudo o que é urgente é importante. Nem tudo que é importante é urgente. Então, você às vezes tem que saber lidar com isso para saber a hora de parar tudo, porque a pessoa está fazendo um pedido ali emergencial, que pode acontecer algo muito sério. Então, a norma geral da assistência é não deixe para amanhã, se você pode fazer agora. Agora, às vezes, é o caso de botar alguma outra coisa na frente, que você também vai atender todas as demandas do cosmos, você não consegue trabalhar nem se organizar para escrever seus livros. Toda hora tem demanda, né? É isso aí. Aí entra a auto-organização que o Antônio falou aí. Ok, gente?
Está tudo bem. Hoje está mais fresco um pouco, não está? Vocês sabem o que aconteceu? A gente não sabia, mas aquele ar-condicionado do lado direito estava estragado. Ele estava ventilando, mas ele não estava resfriando. E essa semana agora me prometeram que vai ser instalado um ar de 18 mil aqui. Então eu acho que aí na sua vida vai mudar. Evolução. E se a gente conseguir botar a plaquinha na câmera aqui do Juvenal, aí vai ficar show. Ficar melhor que hoje esse clima está ótimo. Legal. Gente, vamos adiante então. Agora é da Enciclopédia da Conscienciologia, verbete década, do professor Walter. O tempo engana na vida humana. Se a consciência não se organiza, as décadas passam rápido e as realizações não aparecem. O rolo compressor das inutilidades funciona o tempo todo. Isso aqui é a questão do incomplexos, né? É a pessoa que não se atenta ao timing evolutivo. Vou avançar. Agora, da Enciclopédia da Conscienciologia, verbete Epicom Lúcido. Foi classificado como autorado. Publicação. A boa pesquisa fala por si. O pesquisador, homem ou mulher, não deve preocupar-se com autodefesas ou explicações o tempo todo. A publicação dos achados, das verpons, é a resposta. Aqui, gente, é aquilo que a gente já comentou algumas vezes, né? Dentro do Calendino. Uma das coisas mais importantes para qualquer conscienciólogo ou intermissivista é o autorrevezamento multiexistencial. Para você fazer o autorrevezamento, você tem que ter o autorado. Em tese, o seu ideal é você escrever um livro. Se você não se organiza para escrever um livro, não sai. E a gente vê que muitas vezes tem muita gente perdendo tempo aí com o secundário, com o ectópico, com a defesa do ego, com a politicagem, e não acaba priorizando a boa pesquisa. E a boa pesquisa, ela fala por si. Dentro dessa linha, nada. Vamos adiante. Auto-organização agora do Manual da Proexis, também do professor Walter. A ambiguidade do tempo exige que estabeleçamos uma sólida conduta padrão a fim de aproveitar a uniformidade dos minutos. Daí nasce a auto-organização evolutiva. Isso é bem dentro do que o Antônio tinha falado. Quanto maior a auto-organização, mais você melhora a sincronização sua com o timing evolutivo. Eu queria só chamar a atenção aqui na questão da palavra em si, o termo, conduta padrão, porque existe a conduta exceção. Tem gente que vive mais em função das condutas de exceções. Não é o ideal. Existe o processo do ponto de investimento, mas que a conduta padrão tem que estar em primeiro lugar, em pauta, sempre. E a exceção entra para poder tapar buraco, tapar as contingências. Você sabe que isso que você está falando é uma das perguntas que está dentro daquele tratado das perguntas cretinas. A pergunta é mais ou menos a seguinte: as suas condutas de exceção são a sua conduta padrão? Pois é, não pode falar. Essa é a pergunta. César, depois eu quero... Fala aí, a Kátia está falando que está se sentindo peculiar, tá? Opa, que bacana. A Adriana Bechara está falando que o clima aqui é muito leve, todos são muito simpáticos. E ela fala também que o nosso esforço em amparar sempre é válido. Se não está no tempo do outro, ok, sigamos adiante. Mas sempre é válido assistir. A Kátia pergunta: para fazer a diferença na vida de outra pessoa, você não precisa, pergunta não, ela fala, você não precisa ser rico, bonito ou inteligente, você só precisa se importar com a pessoa. Tá? Bom humor é vida, serve para os três pescados, o pessoal está participando aqui, isso é bem legal. Ok? Gente, agradecemos a participação do pessoal de casa. Sempre que precisar, só falar, a gente vai entrando. Nós vamos falar agora, gente, de uma coisa muito séria, que é a questão da reciclagem cronêmica. Isso aqui é do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 850. A gente classificou como time. Cronologia. O que você ainda defende com unhas e dentes é crucial? Ainda considera o pai na forca? Essa é a reciclagem cronêmica da Recim. Não há outra hipótese, é sem alternativas. O mais inteligente é as mudanças começarem até com a variável tempo. Se a pessoa fizer a lista das dificuldades desde o início,
facilita as renovações existenciais e as mudanças das reações pessoais. O mais adequado é sempre pensar melhor, refletir para se saber como agir corretamente. Assim, em geral, tem início a ressexes. Quem pondera, acerta. Isso aqui é a continuidade que a gente estava falando da falta de foco. Né? A pessoa que dá prioridade àquilo que não é prioritário. A vida humana ela tem muito engodo em relação a isso. Né? A pessoa acha que ela está fazendo algo que é super prioritário e importante, e às vezes aquilo ali não é nada de importante, ela só está perdendo o tempo dela. A gente tem que estar se avaliando constantemente. Essa palavra prioritária, antigamente eu aceitava ela com muito grado assim, sem questionar. Por exemplo, a pessoa que vai servir o exército, ou sei lá, vai para a guerra, para ele aqui é prioritário. Ele adotar um determinado esporte, ele é prioritário, não tem sentido na cabeça dele. Agora, para nós, que palavra ser bem qualificada, prioritário, realmente tem que ser prioritário mesmo, é na questão evolutiva. Qual é a prioridade do intermissivismo? Claro, tem que dar volta no intermissivismo. Mas eu acho que tudo caminha sempre para a interassistência. Eu acho que essa é a causa e o efeito, depois a causa, a efeito, a causa e o efeito. E depois da interassistência vem a evolução, que é um efeito de uma causa anterior, que por sua vez é efeito de outra anterior. É aquela situação, o assistido sempre é o alvo. Às vezes ele é o alvo através do exemplo, através do próprio exemplo, através de um abraço, através de uma tacon, através de uma frase. Eu acredito que saber mediar entre esses ambientes é um processo autoevolutivo, né? A própria autoevolução. Às vezes as pessoas cobram muito do outro, esquecem de olhar assim e perceber o que estão fazendo com o outro, né? Então aí tem uma coisa dentro dessa questão que está sendo falada do prioritário, que a gente tem que falar também, que é a questão da dispersão. Tem aqui um raciocínio, vou pegar aqui. Gente, é do Recinologia, do Dicionário de Argumentos, página 609. É o problema da dispersão, a pessoa que faz tudo e não faz nada. E aí vem a pergunta, né, qual é o saldo do que ela está fazendo? Eu vou ler aqui. Urge refletirmos na homem super, que é uma missão superavitária. O melhor é anotar, fazer registro e ver o próximo passo, a fim de conciliar o pé de meia com o voluntariado. Está vendo, Rosana? Aquela ideia que você falou? Evitando as algemas de ouro e o timing com a mega desconto, evitando o atraso na consecução da autoproexis. A pessoa deve perguntar para si mesma qual é o próximo passo. Ao anotar, ver o que está coagulando, engessando, paralisando ou estacionando você. Se alguma coisa impede o desenvolvimento da sua consciência, o inteligente é acabar com isso. Só assim conseguimos passar para outro patamar, ultrapassar o gargalo e mudar de fato em nossos empreendimentos, que é a ressexologia. Não devemos fazer dezenas de coisas simultaneamente, porém mal feitas. O melhor é começar e terminar bem feito uma coisa de cada vez, como proposição evolutiva do momento, megafocologia. É o problema da pessoa que pega um monte de coisa para fazer e não conclui nada. Existe uma palavra chamada direito, é uma palavra comum. Levar direito. Levar direito. Agora, esse levar direito tem um certo limite. A pessoa quer levar direito tudo, por exemplo, ele chega aqui na TCI, todo eufórico, todo para ter furar o céu rápido, né? Ainda me esqueci religioso. Então ele assume várias funções nas ICs. Não, mas eu estou levando direito às coisas. Não, mas você está levando direito, você está super. Cadê a sua sobrevivência, cadê isso, aquilo? Né? Então, eu não quis entrar na conversa inicialmente, mas tem alguns amigos meus, inclusive colega engenheiro, que veio para cá para a Foz e ficou lá dentro do Recife. Digo, olha, isso aqui é ótimo, temperatura agradável, tudo bom, tudo bom, perfeito, fantástico. Agora, cadê o negócio da parte? Né? Quer ver que eu peguei meia? Não, não vi, então. Vai fora. Então, essa pessoa acabou voltando para a terra dele, porque ele não conseguiu sustentabilidade. Mas eu avisei, cuida, porque senão você vai voltar. E voltou. Eu acho que isso que você está fazendo é bem importante, né? A gente fala muito do direito, mas o direito não é você abraçar o cosmos com o braço, o pé na mão e ficar. Não é isso. É você saber que você tem áreas críticas da sua existência, por exemplo, a atenção dupla evolutiva, ao seu autorado, sua TENEPS, seu voluntariado, seu papel profissional, seu pé de meia, e tentar levar,
família, tentar levar tudo isso Não, direito. as coisas básicas, sim. Mas o fato é que você não vai pegar tudo e vai resolver Você tudo. quer ver, essa questão da escrita, você tem que ter um pouquinho de time para você se concentrar. Porque esse negócio de eixo, o processo da escrita, se for demais, se esse eixo for grande, você não escreve nada. Não passa Nunca por termina, aí. né? Gente, eu vou passar bem aqui. O Laurentino, tem a Flávia, depois a Lohane, depois Elvio. Vamos lá. Não, é só sobre a palavra eita. Eita. É uma palavra da área rural. O dono da roça precisava limpar a roça, capinar. Ele tinha vários funcionários, vários trabalhadores, e eles trabalham todos juntos, pega embaixo e vão até em cima, não deixa nada, de uma vez. Não determina uma tarefa para cada um. Estão todos juntos. Trabalhar sempre Então, limite. é justamente o que você fez. É pegar tudo junto e deixar para trás. Tanto aqui, Professor Laurentino explicando para a gente a etimologia da palavra. Muito bom. Lore, vamos lá. Hermenêutica. E tem um princípio que chama de o princípio do isto não é para mim, né? A pessoa saber identificar que aquilo não é para ela, a hora não é aquela. E também tem que quem sabe o nosso timing é a gente. Então, às vezes, a gente pode se sentir pressionado porque o outro tem uma síndrome da parece que quer conversar também, não é o seu timing. E também não pensa que isso sempre volta pra gente pensando de que o timing do outro, muitas vezes a gente interpreta como devagar ou a pessoa acelerada, mas não falava devagar, mas a gente não sabe de onde ela veio, qual a vida dela, de qual são as vida dela. Então, muitas vezes, o que a pessoa está fazendo hoje já é um salto evolutivo grande do que ela veio fazendo em outras vidas. Então, aplicar o princípio e essa questão do time evolutivo sempre para a gente, porque é importante que a consultoria é a gente. Então, entender que é cobrar do outro, às vezes falar que a pessoa está sendo desperdiçada, não estou falando das pontuações certas, pontuais, quando são devidas, mas no sentido geral, essa generalização de que a pessoa está atrasada porque ela está fazendo uma certa coisa, muitas vezes a pessoa está fazendo o melhor que ela pode mesmo, às vezes é aquilo que ela tem o melhor para oferecer, porque nessa vida aquilo já é muito. Então, cada um tem seu timing e cada um tem que entender. Então, como você mesmo fala, né, César, aqui, todo mundo, pelo menos a grande maioria, já sabe onde estava perto. Então, por mais que pode maquiar um pouquinho, mas todo mundo sabe exatamente o seu timing, assim, pelo menos a lucidez aqui tem a tendência a ser boa o suficiente para entender onde é que está pegando, né? Não faz, não. Não dá para fazer muitas comparações. Cada caso, cada pessoa. Cada um. Eu queria dar uma dica que tem um livro do Sêneca, que eu estou estudando as obras dele, que é sobre a brevidade da vida. E nesse livro, ele fala muito da vida matemática, que é um verbete nosso, né? Então tem eu não lembro da frase direita, mas ele diz exatamente assim, que a pessoa muito ocupada é a pessoa mais superficial. Na verdade, a pessoa é super ocupada, ela se acha super importante. Na verdade, ele diz assim, a pessoa que menos sabe viver, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo e não faz nada bem feito. Então, esse princípio dele tem a ver com essa fala aqui do Valdo, né? Aquela ideia nossa dos hábitos sadios e rotinas úteis. E eu criei uma teoria do ócio coexogênico. Eu estou aplicando a minha vida, depois que eu li Sêneca, porque assim, você tem que matematizar a sua vida da hora que você nasce até a dessoma. E ele diz o quê? No sentido de ter uma vida produtiva, no nosso caso aqui, produtiva e assistencial, né? Ele não fala em assistência em si. Então ele fala que a sua vida tem que ter valor, que uma vida cheia de tarefas e sem nenhum fundamento, ela não tem muito sentido, entende? Então, o livrinho, gente, tem 70 páginas, é desse tamanhinho, mas está tudo ali. É sobre a brevidade da vida do Sêneca, vale a pena dar uma... O Sêneca, a gente já comentou algumas vezes aqui no Caracol, sobre a brevidade. É um baita autor, e o que mais impacta a gente, né, Flávia, é saber que aquilo ali foi escrito há 2.000 anos e continua super atual. Agora, dentro dessa linha dos grandes pensadores aí do passado, eu queria chamar a atenção de vocês para um livrinho fininho do Charles Kant, que fala de Pitágoras e os pitagóricos.
uma breve história, é um dos poucos livros de língua portuguesa, para falar a verdade, é o único que eu encontrei sobre o movimento Pitagórico. Como eu acho que muitos de nós estivemos lá, vale a pena depois vocês darem uma olhada. Esse aqui foi escrito para a Enciclopédia Multimídia da Ciência Filosófica, em 1993. E esse Charles Kahn, gente, é professor de filosofia da Universidade da Pensilvânia. Ele escreveu um livro que é bem interessante, que é Anaximandro e as Origens da Cosmologia Grega. Então, depois vale a pena quem tiver interesse nessa área. Vale a pena quem tiver depois interesse aí. Tá? Nós agora passamos para a transmissão via... como nós estamos em fase de adaptação, às vezes acontece, e agradecemos a compreensão de todos. Gente, nós estamos aqui caminhando para a partezinha final da nossa aula. Desculpa, vamos lá. É o seguinte, aqui está se falando muito, né, em ser assistente. Aí eu tentei colocar no lugar de ser assistido. Por quê? Aí eu até escrevi assim para poder me perder, eu vou dizer assim, o ser assistido, né, requer identificar a sua atual necessidade, sair do auto-engano. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela acha que é uma coisa, acredita que está todo mundo vendo que ela não é, mas ela tem. Então ela tem que sair desse auto-engano, sair do orgulho. Como? Pedindo ajuda. Às vezes o cara ele não pede, porque, por exemplo, se eu tenho, né, um exemplo que foi dado, um carro que o arranque está ruim, eu vou ficar dentro do carro, mas se eu começar a empurrar, as pessoas me ajudam. Agora, na frente eu vou ter que trocar aquele arranque, senão eu vou ter um problema. Quer dizer, então, eu estou nesse lance de você ser aí poder ajudar, quer dizer, tem que ter o time da pessoa, se ele quer ser assistido ou não. Quer dizer, e para ele ser, muitas vezes, ele tem que fazer o que não gosta, entendeu? Ele tem que suar sangue e não ver de esmola. O cara prefere, às vezes, entendeu? Em vez de ficar um ano trabalhando, né, como operário, ele não quer, não, aquilo não é para mim, eu quero, quer dizer, ele quer já pegar o carro, ele vai começar. Então, por quê? Porque dentro disso, nós temos que adquirir o quê? Disso aqui, cognição, né? Que nós temos aqui a facilidade que antigamente não tinha, né? Hoje em dia, pela internet, tudo, que as pessoas ficam sabendo de tudo. Porque aí tem que pensar o seguinte, entendeu? O tempo, a linha divisória entre a vida e a morte, ela não existe. O jovem, às vezes, ele acha, né, que ele vai viver muito tempo, mas ninguém sabe, né? Quer dizer, então, eu até gosto muito disso aqui. Nós não temos tempo de perder tempo. Né? Então, não adianta a pessoa, porque você quer ajudar uma pessoa, você ajuda, e ele continua cometendo, né, aqueles mesmo auto-engano e não aceita, quer dizer, então, até que ponto, né, pode fazer? Porque a gente vê muitas pessoas, às vezes, que são deficientes físicos, conseguem coisas, e a pessoa que não tem fica pedindo, quer dizer. Então, essa colocação também, para você poder assistir alguém, você tem que saber, no estudo evolutivo, né, se a pessoa quer ou não. Porque a responsabilidade da minha vida é minha. Se eu puder dar um exemplo, se eu puder arrastar multidões, eu vou arrastar, mas eu tenho que me salvar. Né? Acho que você está trazendo uma coisa muito importante, que a pessoa também se colocar na posição de assistido, porque todos nós também somos assistidos. Então, a gente, claro, tenta nivelar por cima para ser assistente, mas a gente tem que ter isso claro para a gente. Agora, gente, nós temos aqui algumas ideias, eu não vou ler aqui rapidamente, eu vou deixar aqui uma indicação para a leitura. A linha do bonde é a questão da pessoa que perde a hora, a da traciologia é o grupo extrafísico de assistência, o do incomplexes é aquela questão de que cada um faz o que pode, nem sempre faz o que quer. Então, é o exemplo de muita gente, e eu me enquadro hoje dentro disso aqui também. E o último raciocínio ali é meio fatídico, mas é um aviso, na verdade, que às vezes chega num ponto em que se a pessoa não faz a dedicação para aquilo que ela tinha que fazer, tem que ficar para uma próxima vida. Né? Aí ela perdeu o time. E para fechar, do arquivo de inexistências, tem algumas inexistências que ajudam a gente a compreender melhor o tema.
que são as seguintes. Não existe senso de urgência sem priorização, não existe tempo parado, tempo que não seja precioso do ponto de vista evolutivo, tempo recuperável, tempo reversível e proexis sem um tempo limitado para ser cumprido. Ok? Então, com isso, a gente encerra aqui as ideias que a gente queria trazer para o Calepino. Eu vou agora passar os recados, que são bem importantes. O primeiro deles é o seguinte: a gente está precisando de ajuda para fechar o quadro da monitoria do Calepino. O que é ser monitor do Calepino? Isso é importante explicar. A pessoa não tem que trabalhar todo final de semana. Ela vai pegar um final de semana por mês para ajudar na equipe. Um domingo. Isso, não é final de semana, é um domingo. Então, por exemplo, é o primeiro domingo do mês, é o segundo domingo do mês, é o terceiro, é o quarto. E aí ela vai pegar uma função, vou ficar ali na recepção anotando, vou fazer as anotações da tertúlia, vou ajudar nas perguntas dos alunos. Vou fazer a filmagem. Vou fazer a filmagem. Então, se tiver alguém que queira e possa ajudar, que já está vindo, que está gostando da atividade, fica o convite para falar com o Fabrício ou com a Lore para integrar a equipe. Outra coisa que eu queria passar é quem tiver interesse em receber a programação do Calepino, que está sendo debatida toda semana, entra lá no site calepino.org.br, põe seu e-mail, a pessoa vai começar a receber semanalmente. Curte a página do Calepino. Curte a página do Calepino no Facebook. E vamos ver se essa semana a gente está no esforço aí para botar a TV Cognópolis para rodar. Então vamos ver se semana que vem a gente consegue chegar com essa notícia. Agora, gente, eu tenho uma pergunta para fazer para o grupo, que é o seguinte. Semana que vem é a semana da Maxi Proexis, é a semana do balanço existencial, e eu, inclusive, vou estar fazendo uma atividade no domingo, que é uma apresentação aqui da Fernanda, hipótese de timeline ou biográfico com a interrelação com o PUCAR. A gente vai tentar abordar um pouco a questão das várias-vidas. A pergunta é a seguinte: quem aqui, final de semana que vem, vai estar ou no balanço, ou viajando, porque é época de feriadão, ou atendendo a família, ou seja, a pessoa não vai vir aqui ao Calepino. Eu estou perguntando isso para a gente poder se programar se a gente faz no domingo que vem ou não. Então eu queria ter uma ideia de quem não tem condições de vir aqui no domingo que vem. Podia levantar o braço para a gente ter uma ideia? Quem não tem. Quem não tem. É pouca gente, eu acho. Está com 50 pessoas na sala. Umas 10 pessoas. Então, gente, assim, semana que vem nós vamos fazer o Calepino normalmente. Qual é o tema do Calepino? Ansiedade ganhou com 18 pontos. 18 pontos. Que entrou hoje a ansiedade. Tá, então será anti-ansiogênico o Calepino. Vamos adiante aqui. Quem tem com ansiedade para cá não vai fazer nada. Sobre a transmissão, eu não sei se vai ser transmitido ou não, a gente vai avaliar. Gente, aqui é o curso da Consecutivos, Antiguidade, Raízes da Série Exologia, dias 20, 21 e 22 de abril. Dá uma olhada que é bem interessante. Estão fazendo um convite aqui a Lore para participarem do Carnaval dos Peludos. É isso? Em resumo é o seguinte: de 1 a 13 de fevereiro, quem entrar no site www.loreoficial.com vai ter uma parte do dinheiro que for arrecadado usado para ajudar os animaizinhos. Então fica o convite para que todo mundo vai participar. E o último aviso que eu queria dar é em relação à nossa antologia do Valdo Vieira Exemplo de Vida. A gente está com 48, mais 2 a gente fecha 50, e eu vou ficar aqui batendo na tecla que eu tenho a intenção de chegar nos 50, então quase lá, ok? Quem tiver interesse, a gente tem aqui todas as informações. Sobre as anotações, alguém chegou a anotar e gostaria de compartilhar com a gente as suas anotações? Ser o herói da rodada? Porque a gente está com a dificuldade que o nosso amigo Thiago não está vindo. Então não tem problema, numa próxima vez a gente vai ter alguém para ajudar. Ok? Eu andei anotando algumas coisinhas aqui, não sei se vai adiantar. Não, então por favor, fala. No início eu cheguei um pouco atrasado, não sei se ouvi falar que a evolução é igual à assistência, né? Achei interessante.
as pessoas vêm para cá, mas falta integrar a CCI. Fica aí perdida, aqui na porta, não sei aonde. Às vezes eu estou no Paraguai mesmo, né? Demandas aqui não faltam, são variáveis, a questão de alguns jovens que queiram, a questão de alguns velhos que já fazem fraqueza física e tal. E também tem os doentes em si, né? E o que fica também aqui é a questão do religioso e a questão do romantismo. Muita gente vem com essas duas variáveis, achando que as coisas vão cair da nuvem feito chuva, né? Chuva é fácil de cair, pedra, granizo, agora dinheiro é meio difícil. Ainda não, na minha cabeça ainda não caiu não. A questão do trafalgo conscienciológico é muito comum, a questão do continuismo, foi falado bastante aqui. Pessoas têm aquele avanço, tem aquele esforço inicial, aquele esforço, vamos dizer assim, muitas vezes psicossomático, mas quando chega no continuismo, eu digo, ó, não estou mais aqui. A questão também, o outro trafalgo também, é a questão do olhar assistencial, a pessoa pensa na assistência, mas não dá um bom dia para o outro, mal conhece o vizinho e tal. E também um olhar afetivo, que nós nos fixamos muito na questão da mental somática, isso é importante. É importante, o científico nos nega isso. Mas estamos esquecendo que o psicossoma, ou seja, um prato está caído e o outro está lá em cima. O cara é safo, mas perdendo um pouco o lado afetivo, né? Também foi falado da questão da importância do vermelho, assistência sem retorno, que chamou muita atenção, e aqui eu escrevi. Assistência sem retorno é um tapa na cara de muita gente, inclusive aqui. A questão do miserável também foi falado, e a questão também do laje, eu diria que as duas coisas seriam interessantes, você pode economizar sim, sem ser miserável, e pode ganhar mais sem precisar usurpar ninguém. Quem define assistência é realmente o assistido, não é o assistente em si, é a necessidade do outro. Muita gente vai dizer, olha, eu preciso disso, disso, daquilo, se é comida, vamos dar comida, se não, é outra coisa, tudo bem. Me chamou muita atenção a questão do Salão Verde, a questão do cara, aquele preconceito muito grande sobre o cara, a questão do assaltante lá, mas o professor Valdo, como tem uma visão de conjunto muito mencionável, perceberam que o cara estava em outro contexto, estava envolvido, inclusive a gente envolvido. Eu não estava presente, mas me chamou muita atenção. A questão da prioridade, a questão do PRI, né? Prioridade primeiro, quando é necessário havia prioridade. A questão da conduta em sessão, eu vi aqui rapidinho um trinônimo, que é conduta em sessão não, conduta padrão. O orgulhoso, escrevi também aqui, orgulhoso não costuma pedir ajuda, porque ele sofre muito por causa da pedir ajuda. Ele se acha humilde, ele se acha na condição de estar humilde e tal. Ok, anotei também a frase que ele falou aí, não temos mais tempo para perder tempo. A evolução exige que nós aproveitamos bem as nossas 24 horas, porque essas 24 horas é para todo mundo. A diferença é, o que eu faço com as 24 horas? Fico muito tempo conversando, fico muito tempo dormindo, o que eu faço com essa? Então, nós precisamos de tudo isso, precisamos descansar, dormir e tal, um pouco de lazer e tal. Mas tem que haver uma matematização dessa questão desse time diário. Eu teve uma época na minha vida que eu ficava meio receoso no final do dia e pensando assim, mas o que eu produzi hoje? Aí eu criei uma técnica há 5 anos de anotar tudo o que eu faço no final do dia. Às vezes aquele formulário me serve de agenda, mas como eu tenho poucas coisas assim, muito compromissadas, às vezes eu anoto coisas fixas, mas o objetivo é anotar no final do dia, ou eu faço 2 vezes por dia, eu faço meio-dia, vou fazer outra tarde e tal, e conforme seja, até a noite eu termino de anotar. Porque quando eu vou ver aquelas anotações, eu vejo, não, eu fiz isso, fiz aquilo, então não tenho mais que chorar o bem derramado. Realmente eu executei, se eu passo 2 horas revisando, eu anoto, se eu passo tantas horas escrevendo, também anoto, porque isso me dá uma satisfação íntima. Inclusive é um dos capítulos do meu livro sobre a questão da inventariologia. Quem me inspirou
esse capítulo foi essa minha técnica. Eu não cito isso, dessa técnica que eu usei. Então eu estou usando ela, acho que vai ficar comigo um longo tempo. É rascunho, assim, e no final do ano eu tenho tudo para passar para uma síntese, ou seja, aquilo que eu tenho um ano, cada formulário é semanal, tantas semanas tem um ano, tantos papéis tem, tantos formulários. Eu te resumo tudo aquilo ali, 3 páginas digitadas. Eu tenho um resumo do ano. Antônio, muito obrigado. Você hoje supriu nas anotações. O Wilton queria falar alguma coisa? Não, só repetir para quem chegou mais tarde, né? Que o Conselho de Intervoluntariado das ICs está se reunindo mensalmente. Então, ele está ganhando cada vez mais corpo, né? Maior integração. E o nosso objetivo é implantar o serviço de atendimento voluntário. Na verdade, esse serviço mais aberto. E estamos em fase de pesquisa, de definição de série de coisas, tá? E estamos aqui à disposição buscando essa assistência maior. Importante. Gente, eu gostaria de agradecer profundamente o obstáculo, a compreensão de todos, de estarem aqui, muito alegre, né? O estarem frequentando, eu acho que é muito bacana esse movimento. Ansiedade, semana que vem, é só ansiedade o tema? Domingo que vem, às 5 horas. Quem quiser café e bolo tem aqui dentro. E quero dizer que a nossa portaria, ela passou das 7h30 para as 8h da noite no domingo. Então, se quiserem ficar conversando um pouco, não tem problema, tá? Muito obrigado pela presença de todos e até domingo que vem.